Respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Essa mistura invisível, essa tapeçaria gasosa que sustenta cada momento da sua existência. Pense na cadeira em que você está, na solidez da madeira ou do metal, na frieza do vidro que talvez esteja sobre a mesa e na complexidade biológica e aquosa do seu próprio corpo. Tudo isso, da poeira estelar que forma o núcleo da Terra até a última e mais complexa molécula que habita uma célula da sua pele, tudo é construído a partir de um conjunto surpreendentemente pequeno de blocos de construção. Não são milhares, nem centenas, mas poucas dezenas de ingredientes fundamentais, puros e primários, que dão origem à infinita diversidade do universo tangível. Este é o nosso ponto de partida. Este é o sussurro da ordem intrínseca que reside abaixo do caos aparente da matéria. O que estou lhe oferecendo esta noite não é uma aula de química, mas sim uma jornada de descoberta, uma descida suave e controlada ao nível fundamental da realidade, onde encontraremos uma peça de arquitetura intelectual tão elegante, tão harmoniosa, que tem o poder de acalmar a mente simplesmente por revelar um padrão subjacente perfeito. Estamos falando da tabela periódica dos elementos químicos. Pode ser que, ao ouvir o nome, você se lembre de paredes de laboratório, de testes frustrantes na escola, ou de gráficos coloridos e densos que pareciam códigos indecifráveis. Mas eu lhe peço que esqueça por um instante essa memória estressante. Em vez disso, veja-a como um mapa da criação. Imagine que você tem em suas mãos o livro de receitas do universo, onde cada linha, cada coluna, cada pequeno quadrado contém a chave para a personalidade de um dos ingredientes básicos da existência. Esta tabela não é apenas um registro de descobertas, é um sistema de previsão, uma sinfonia que revela as relações ocultas entre o hidrogênio, o elemento mais leve, e os gigantes radioativos criados em aceleradores. Quando começamos a olhar para o mundo material através das lentes da química, o primeiro grande conflito que encontramos é a disparidade colossal entre a complexidade do mundo e a simplicidade de seus componentes. Olhe para a água, simples H2O. Olhe para o sal de cozinha, NaCl. Olhe para o diamante, carbono puro. O carbono pode formar o mais duro dos cristais e também o mais suave dos grafites. Ele forma a base de toda a vida orgânica. Como pode um único elemento ter uma versatilidade tão impressionante? Como podem apenas 118, e sejamos honestos, a maior parte da vida na Terra é construída com menos de 30 deles, gerar tudo o que vemos, tocamos e somos? Esta é a tensão que os primeiros químicos e alquimistas sentiram. Eles identificavam elementos, ouro, prata, enxofre, mas o conhecimento era fragmentado. Eles viam que o sódio reagia de forma violenta com a água, mas o potássio, que parecia tão similar, reagia de forma ainda mais violenta. Eles percebiam famílias de substâncias, como os gases nobres, que se recusavam terminantemente a interagir com qualquer coisa, permanecendo em uma solidão química absoluta. Eles tinham peças do quebra-cabeça espalhadas pelo chão do laboratório, mas não tinham a imagem da caixa para saber como organizá-las. Era um mistério profundo, a sensação de que havia um código universal, uma lei natural, que estava apenas esperando para ser decifrada. E o que exatamente define um elemento? Para compreender a tabela, precisamos primeiro entender o seu bloco de construção fundamental, o átomo. Deixe de lado a imagem confusa de partículas flutuantes e pense no átomo como o tijolo indivisível da matéria. Não que ele seja realmente indivisível, sabemos que ele é composto por partículas subatômicas, mas ele é a menor unidade que ainda retém as características químicas de um elemento específico. Se você pegar um pedaço de ouro e continuar a dividi-lo até o ponto em que uma nova divisão faria com que ele deixasse de ser ouro, você teria chegado ao átomo de ouro. A beleza e a ordem residem no núcleo. O núcleo do átomo, esse ponto central incrivelmente denso,
é o lugar onde a identidade química é determinada. Ele é composto por dois tipos principais de partículas: os nêutrons, que são eletricamente neutros e atuam como uma espécie de cola para manter o núcleo estável, e os protagonistas da nossa história, os prótons. O próton é uma partícula subatômica carregada positivamente, e é o número exato de prótons dentro do núcleo de um átomo que define categoricamente qual elemento ele é. O universo não negocia com este número. Se um átomo tem exatamente um próton, ele é hidrogênio, H. Não há outra opção. Se ele tem 2 prótons, ele é hélio, He, um gás inerte e extremamente leve. Se ele tem 8 prótons, ele é oxigênio, O. Se ele tem 79 prótons, ele é inequivocamente ouro, Au. Este conceito é o primeiro grande alívio em nossa jornada. Em um mundo cheio de ambiguidades e transições sutis, a identidade elementar é absoluta. É um número inteiro, preciso e imutável que confere a cada átomo sua natureza fundamental. É esse número, o número atômico, que serve como o eixo invisível em torno de qual toda a tabela periódica gira. Sem essa definição rígida e binária, ou você tem N prótons ou você não tem, a química seria um pântano de incertezas. Em vez disso, encontramos a serenidade da precisão matemática aplicada à matéria. Imagine o que aconteceria se você pudesse magicamente adicionar um próton ao núcleo de um átomo de ouro, 79 prótons. Você não teria mais ouro. Você teria instantaneamente mercúrio, 80 prótons. E a mudança de caráter seria dramática, de um metal nobre, estável e sólido, para o único metal líquido à temperatura ambiente, famoso por sua toxicidade. Essa transição, causada pela adição de uma partícula subatômica, encapsula a profundidade do mistério que a tabela periódica resolve. Agora precisamos voltar ao conflito que motivou a criação da tabela. Embora os cientistas soubessem que os elementos eram definidos por seus pesos atômicos e depois pelo número de prótons, a organização parecia caótica. Eles tentavam agrupá-los por propriedades, metais, não metais, gases, mas esses grupos se sobrepunham e falhavam em prever novos elementos. Havia lacunas inexplicáveis, pesos atômicos que pareciam fora de ordem, e elementos que simplesmente não se encaixavam nas caixas que haviam sido criadas para eles. Era como tentar organizar uma biblioteca inteira baseando-se apenas na cor da capa dos livros. Funcionava para alguns, mas a informação vital, o conteúdo interno, estava sendo ignorada. O que faltava era uma visão de que a natureza da matéria não era apenas determinada pelo peso, mas por um padrão recorrente nas suas propriedades. Era necessário que alguém percebesse que, se você alinhasse os elementos em ordem crescente de seus números atômicos, ou como se pensava na época, seus pesos atômicos, as características químicas se repetiriam em intervalos regulares, como notas em uma oitava musical. É a periodicidade. A tabela periódica é fundamentalmente uma manifestação dessa periodicidade. É uma grade onde a repetição das características químicas e físicas se torna visível. Pense nos gases nobres: hélio, 2, neônio, 10, argônio, 18. Eles não reagem, eles são estáveis. Depois de passar pelo hidrogênio, 1, e o lítio, 3, você chega ao sódio, 11, e depois ao potássio, 19. Todos esses, lítio, sódio e potássio, são metais alcalinos extremamente reativos que fervem violentamente em contato com a água. A diferença no número de prótons é significativa, mas o comportamento químico é quase idêntico. Eles se comportam como irmãos que compartilham o mesmo código genético de reatividade. Por que essa repetição ocorre? E aqui está o cerne do nosso conforto noturno. A repetição é causada pela forma como os elétrons, essas partículas minúsculas e de carga negativa que orbitam o núcleo, se organizam. Embora o número de prótons, o número atômico, defina o nome do elemento, são os elétrons que determinam o seu comportamento químico. Um átomo neutro sempre tem o mesmo número de elétrons que tem de prótons. E esses elétrons não orbitam aleatoriamente. Eles são organizados em camadas, ou níveis de energia, em um arranjo que lembra muito vagamente um sistema solar em miniatura. Embora as regras da mecânica quântica sejam muito mais estranhas e fascinantes do que a física newtoniana.
O que realmente importa na química são os elétrons na camada mais externa, a camada de valência. Estes são os elétrons que o átomo usa para interagir com outros átomos, para formar ligações, roubar ou compartilhar. E a grande busca de quase todos os átomos é alcançar a estabilidade, que na maioria dos casos significa ter uma camada de valência completa. É como se cada átomo tivesse uma fome química, um desejo ardente por completude. Aqui está o clímax da ordem. O lítio, 3 prótons, tem um elétron na sua camada de valência. Ele quer se livrar desesperadamente desse elétron solitário para atingir a estabilidade da camada anterior, que está cheia. O sódio, 11 prótons, também tem um elétron na sua camada de valência. O potássio, 19 prótons, também. Todos eles, apesar de terem massas radicalmente diferentes e estarem em níveis de energia completamente distintos, compartilham a mesma característica decisiva: um único elétron disponível para doação. E é por isso que eles reagem de forma semelhante. É a configuração eletrônica externa que determina o destino químico do elemento. E essa configuração se repete periodicamente à medida que você adiciona mais prótons ao núcleo e preenche sucessivamente as camadas de elétrons. A tabela periódica, portanto, não é apenas um gráfico que lista os elementos de 1 a 118. É uma representação visual de como as camadas de elétrons se preenchem. Cada linha horizontal, ou período, representa o preenchimento de uma nova camada de energia. Cada coluna vertical, ou grupo, representa elementos que compartilham o mesmo número de elétrons na camada de valência, e, consequentemente, o mesmo comportamento químico. Quando o químico russo Dmitry Mendeleev, em 1869, organizou pela primeira vez os elementos dessa maneira, principalmente por peso atômico, mas fazendo ajustes intuitivos com base em suas propriedades químicas, ele não estava apenas catalogando o conhecido. Ele estava revelando a lei fundamental da repetição química. Ele estava expondo a partitura musical do universo. O que é ainda mais notável e o que confere a essa tabela sua força preditiva é que ele deixou lacunas. Ele sabia que a ordem que ele havia encontrado exigia a existência de elementos ainda não descobertos. Ele previu suas propriedades com precisão assustadora, simplesmente porque a ordem da tabela assim o exigia. Essa certeza, essa capacidade de ver a lei natural em ação, é o que nos oferece um profundo senso de calma. Não existe nada aleatório na matéria. Existe uma lógica perfeita, uma estrutura que se repete e se expande de forma previsível. O universo não é um emaranhado de substâncias caóticas, mas sim uma matriz elegante, organizada pela regra mais simples e potente. O número de prótons dita o nome, e a configuração eletrônica dita o comportamento. Chegamos ao fim da nossa fundação para esta noite. Estabelecemos que tudo é feito de elementos, que os elementos são definidos por seus números atômicos, o número de prótons, e que a organização das suas identidades numa tabela se deve à periodicidade de suas configurações eletrônicas. A tabela periódica é o testemunho silencioso de que há ordem na base de tudo. É um mapa que nos permite navegar pela complexidade química do cosmos com serenidade. Mas se o hidrogênio, o primeiro elemento, é o tijolo mais simples, ele também é o mais enigmático. Onde ele se encaixa exatamente no nosso gráfico? Ele tem propriedades que o tornam único, e, de certa forma, um excluído. Se a ordem é determinada pelo número de prótons, e o hidrogênio tem apenas um, o que isso realmente significa para a sua personalidade química? Como ele, o elemento mais leve e mais abundante no universo, se comporta? Na nossa próxima parte desta jornada, vamos nos concentrar no número 1. Vamos despir o hidrogênio, o átomo fundamental, para entender como ele lança as bases de toda a química. Permita que a simplicidade da ordem elementar comece a se estabelecer em sua mente. Deixe que a certeza do número atômico acalme seus pensamentos. E da próxima vez que você olhar para um copo d'água, lembre-se: a beleza do seu mundo é construída por essas regras simples e imutáveis. Boa noite. Ainda estamos aqui, no limiar da organização, observando o universo inteiro condensado em pequenos pacotes de potencial.
Se na nossa primeira conversa flutuamos sobre a ideia do que é um elemento, a substância pura, intocável, o tijolo primário da realidade, agora precisamos mergulhar. Precisamos descer ao nível onde a física encontra a metafísica, onde a certeza se dissolve em probabilidade, e onde a dança eletrostática define tudo o que tocamos, sentimos ou aspiramos a entender. A tabela periódica, esse grande mapa da existência, não é uma lista alfabética, e muito menos um rol de nomes pomposos. Ela é a manifestação visível das regras de um jogo que é jogada na escala do subatômico. E é lá, no coração microscópico, que reside a verdadeira calmia da ciência, a previsibilidade que emerge do caos aparente. Pense no átomo, não como aquela bolinha maciça de Dalton que aprendemos nos primeiros anos, mas sim como um sussurro. Um centro denso, o núcleo, cercado por uma nuvem de energia e movimento frenético. O que define a identidade de qualquer elemento na tabela periódica, desde o hidrogênio leve e explosivo até o organessônio, que mal existe por um nanosegundo, é a contagem exata dos seus 3 constituintes primários, o próton, o nêutron e o elétron. É um elenco surpreendentemente pequeno para um espetáculo tão vasto. O próton, essa partícula carregada positivamente, é a certidão de nascimento do elemento. Não há absolutamente nenhuma negociação aqui. Se você tem 6 prótons, você é carbono. Ponto final. Se você tem 80, você é mercúrio. O líquido prateado que tanto fascinou e envenenou alquimistas. A contagem de prótons é o que chamamos de número atômico. A letra Z, que serve como código postal único na vastidão do cosmos. Mas se o próton é a identidade, o elétron é a personalidade. É aqui que reside a verdadeira mágica e o segredo da reatividade química. O elétron, minúsculo, quase sem massa, mas dotado de uma carga negativa igual em magnitude à do próton, orbita, ou para sermos mais precisos, existe em um fantasma de probabilidade em torno do núcleo. Esses elétrons não orbitam aleatoriamente. Eles estão rigorosamente confinados em camadas de energia, como pisos de um prédio invisível. E aqui, meu amigo, é onde a ordem começa a se impor. Essas camadas de energia, que os químicos rotulam de K, L, M, N e assim por diante, ou numeram de 1, 2, 3, seguem regras de ocupação rígidas e profundamente satisfatórias. A primeira camada, K, só pode acomodar 2 elétrons. A segunda, L, aceita até 8. A terceira, M, 17. E assim sucessivamente. Embora a coisa complique um pouco mais devido aos subníveis S, P, D, F, que não vamos desvendar agora para não perturbarmos a quietude deste momento. O que importa é isto. A natureza abomina o desequilíbrio. Todo átomo deseja ter sua última camada de valência, a camada mais externa, a fronteira do átomo, completamente cheia. Essa é a busca pela estabilidade quântica, o nirvana químico. Imagine o elemento neônio, um gás nobre. Ele tem 10 elétrons, 2 na primeira camada, K, e 8 exatamente na segunda camada, L. Sua camada de valência está perfeitamente preenchida. Ele está completo. Ele é o ermitão químico, o monge que não precisa interagir com o mundo externo. Ele é preguiçoso, estável, e isso é a definição de perfeição para o universo atômico. Por isso, ele não reage, ele não forma laços. Agora pegue o sódio, um metal alcalino. Ele tem 11 elétrons, 2 na K, 8 na L, e um solitário, um único elétron dançando na camada de valência, M. O sódio está desesperado para se livrar desse elétron extra, para que a camada anterior, a L, se torne sua nova e perfeitamente cheia camada externa. Ele fará qualquer coisa para doar esse único elétron. E é essa ânsia, essa busca incessante pela perfeição do octeto, 8 elétrons na última camada, exceto para os mais leves que buscam o dueto, que é a verdadeira força motriz por trás de toda a química. É o sódio se encontrando com o cloro, que tem 7 elétrons na sua camada externa, e está faminto por apenas mais um para atingir sua própria perfeição. O sódio doa o elétron, o cloro o recebe, e bum, temos o sal de cozinha, cloreto de sódio. Uma união estável e pacífica de 2 elementos que eram, individualmente, violentamente reativos. Esses elétrons de valência são os operários da tabela periódica. Eles ditam o número de ligações que um elemento fará, se ele será um metal que doa elétrons,
e se torna um íon positivo, um cátion, ou um não metal, que aceita elétrons, e se torna um íon negativo, um ânion. A previsibilidade das propriedades químicas está diretamente ligada à contagem de 1 a 8 nessa camada de valência. Se dois elementos têm o mesmo número de elétrons de valência, eles terão comportamentos químicos surpreendentemente semelhantes, mesmo que um seja leve e o outro pesado. Mas espere. Voltando ao núcleo, temos o terceiro ator, o nêutron. Essa partícula é neutra, como o nome sugere, sem carga elétrica. Sua principal função é ser o cimento nuclear, a cola que impede que os prótons positivos, que se odeiam e querem se repelir furiosamente, explodam no núcleo. O nêutron adiciona massa, mas não identidade química. E aqui reside o primeiro e mais crucial obstáculo que os pioneiros da organização química enfrentaram no século XIX. Eles não conheciam o conceito de número atômico, Z, a contagem de prótons. Tudo o que eles podiam medir com alguma precisão era o peso atômico relativo, que é essencialmente a soma dos prótons e dos nêutrons. A maioria dos átomos de um elemento tem um número de nêutrons que o torna estável, mas a natureza é cheia de variantes. Pense no carbono. O carbono 12 é o padrão, 6 prótons, 6 nêutrons. Mas existe o carbono 14, 6 prótons, 8 nêutrons, o famoso isótopo usado na datação. Química e eletricamente, C12 e C14 são idênticos, porque eles têm 6 prótons e a mesma configuração de elétrons de valência, mas o C14 é mais pesado. Isso era um pesadelo conceitual para os primeiros organizadores. Se você tentasse ordenar os elementos estritamente pelo peso, você teria que lidar com as anomalias e confusões criadas pelos isótopos. Imagine que você pesou uma amostra de um elemento e ela veio ligeiramente mais pesada do que deveria, simplesmente porque a amostra tinha uma proporção maior de um isótopo raro. Onde você colocaria esse elemento na sua lista crescente de pesos? O problema não é teórico, ele causou desvios reais na organização. Por exemplo, historicamente, se você ordenasse estritamente pelo peso atômico, o telúrio, T, pareceria que deveria vir depois do iodo, I. Mas, quimicamente, o telúrio se comporta exatamente como o enxofre e o selênio, ele precisa estar na coluna 16. E o iodo se comporta exatamente como o cloro e o bromo, ele precisa estar na coluna 17. Se os químicos tivessem se apegado fanaticamente à massa como única regra, a ordem das propriedades químicas, ditadas pelos elétrons de valência, teria sido quebrada. Os elementos teriam sido colocados em famílias erradas, destruindo a beleza e a previsibilidade da tabela. Este pequeno conflito, a desordem sutil que a variação de nêutrons, isótopos, introduz no peso atômico, foi o grande dilema que manteve a tabela periódica em um estado de quase acerto por décadas. Eles estavam navegando por som, sem saber que a verdadeira bússola não era o peso da embarcação, mas sim o número fixo de seus tripulantes. Portanto, enquanto nos preparamos para receber os grandes arquitetos da tabela, aqueles que finalmente acertaram o padrão, é crucial entender que o segredo foi a revelação silenciosa de que a química é regida pelas forças eletrostáticas dos elétrons de valência e que o número de prótons é a âncora que estabiliza essa contagem de elétrons. O peso, a massa, é secundário. É apenas um detalhe que o nêutron traz para a festa. Nesse ponto, onde a compreensão atômica se aprofunda, o mundo se torna repentinamente mais organizado. Não importa quão longe você vá no universo, um átomo com 26 prótons será sempre ferro, e ele terá a mesma propensão a perder ou ganhar elétrons, as mesmas regras de interação. É uma constância universal que deve trazer um conforto imenso. É a certeza de que as regras do jogo são imutáveis. A verdadeira virada de jogo, o momento eureka, que transformou a lista de elementos em um sistema profético, exigiu que a ciência esperasse pela descoberta do verdadeiro identificador atômico. Foi preciso que um jovem físico, mais de 40 anos depois das primeiras tentativas bem-sucedidas de organização, usasse raio-x para olhar para dentro do núcleo e, pela primeira vez, contar os prótons. Essa revelação é o ponto de inflexão. Antes, eles tateavam no escuro com balanças e reações químicas. Depois, eles tiveram a matriz, o código QR da matéria. O que os primeiros organizadores, como o perspicaz e visionário Dmitri Mendeleev, fizeram foi um ato de gênio intuitivo. Eles notaram que, na maioria das vezes, ordenar por peso funcionava,
E quando não funcionava, como com o telúrio e o iodo, eles tiveram a coragem de quebrar a regra da massa e colocar o elemento onde suas propriedades químicas ditavam que ele deveria estar. Eles confiavam mais na repetição das propriedades do que na precisão dos seus instrumentos de pesagem. Eles estavam de fato ignorando a massa para seguir a pista dos elétrons de valência, sem sequer saber que os elétrons existiam. Eles estavam lendo a música, mesmo sem entender a partitura. É essa combinação de observação minuciosa e fé na existência de um padrão subjacente que torna a história da tabela periódica tão fascinante e, francamente, tão calmante. Nós desvendamos a identidade, os prótons, e a personalidade, os elétrons, do átomo. Vimos como a busca pela estabilidade, o octeto, gera a química. E entendemos o conflito fundamental do século XIX, a confusão entre o peso e a identidade. Agora, com essa base sólida, o átomo definido não pela sua massa, mas pelo seu número mágico de prótons e pela sua dança de elétrons, estamos prontos para testemunhar a grande arquitetura. Quem foram os visionários que pegaram esses tijolos atomísticos, identificaram a repetição das propriedades e, mais importante, deixaram os buracos certos, prevendo elementos que sequer haviam sido descobertos? Essa coragem de admitir a ignorância e apontar para o vazio dizendo: aqui falta algo, e quando for encontrado, ele será exatamente assim. É o que faremos a seguir. Prepare-se, pois o próximo estágio da nossa jornada nos levará a um pequeno e austero químico russo, obcecado por cartas de baralho e uma necessidade inabalável de ordem. Ele nos mostrará a primeira versão do mapa que define o cosmos. O desafio da organização foi superado, não pela tecnologia que permitiu ver o átomo, mas pela inteligência humana que ousou ordenar o invisível. Mas essa história ainda está incompleta. O próximo passo é ver como a lei da periodicidade foi finalmente codificada e transformada na ferramenta de previsão mais poderosa da ciência. Vamos em frente e descubra como o caos se tornou a lei. Já parou para pensar que o universo é em sua essência mais profunda, fundamentalmente preguiçoso? Não no sentido de inação, mas no sentido de que ele busca incessantemente o caminho da menor energia, da maior estabilidade. É uma dança cósmica em direção ao repouso, e é essa busca incessante pela perfeição, pelo oitavo elétron na camada de valência, que nos guia agora através das colunas da tabela periódica, na nossa jornada para o descanso. O que define a personalidade de um átomo não é o seu peso, o número massivo de prótons e nêutrons amontados em seu minúsculo núcleo. O que realmente dita seu temperamento, se ele será explosivo ou inerte, se ele será um doador generoso ou um receptor voraz, é a sua camada exterior, a casca mais distante, a última linha de defesa entre o átomo e o resto do universo. Não estamos apenas olhando para uma lista organizada, estamos examinando biografias, e a biografia química é escrita pelos elétrons de valência. Lembre-se da estrutura fundamental que estabelecemos. As colunas verticais são os grupos, ou famílias. Eles ditam quem o elemento é, a sua função no grande teatro molecular. Eles compartilham um número idêntico de elétrons de valência, e por isso compartilham um comportamento químico chocantemente similar. As linhas horizontais, os períodos, ditam o tamanho do palco onde essa reação ocorre, definindo quantas camadas de elétrons o átomo possui. O conflito e a beleza hipnotizante da tabela periódica reside na tensão entre essas duas direções. Por que o césio, o metal que reside lá embaixo na sexta linha, com 55 prótons no seu núcleo massivo, se comporta quimicamente de maneira quase idêntica ao pequeno e leve lítio, que está lá em cima, na segunda linha, e tem apenas 3 prótons? A força eletrostática do núcleo, a atração positiva que deveria esmagar tudo ao seu redor, é infinitamente maior no césio. No entanto, quimicamente, eles são irmãos. O césio até reage mais violentamente que o lítio. Como isso é possível? A resposta reside no véu eletrônico. Ela reside no conceito da blindagem, ou efeito de screening. Imagine o núcleo como uma estrela super brilhante no centro do sistema. Os elétrons de valência, aqueles na camada mais externa, deveriam sentir toda a força dessa luz. Mas eles não sentem. Eles estão protegidos. Os elétrons que estão nas camadas internas, aqueles que não participam da química, atuam como guardas de segurança, criando uma nuvem negativa que diminui a atração efetiva que o núcleo exerce sobre os elétrons de valência. No caso do lítio, o elétron de valência só tem que se preocupar com os 2 elétrons internos. A blindagem é mínima. No césio, há dezenas de elétrons internos, empilhados em camadas e subcamadas, atuando como um escudo massivo e quase impenetrável. O elétron de valência do césio sente apenas uma fração da atração nuclear total, mesmo que o núcleo seja 52 vezes mais potente que o do lítio. E, crucialmente, ele está muito mais distante. A distância na química é a tirania final. Vamos agora descer a primeira coluna.
O grupo 1, os chamados metais alcalinos, o bloco S mais puro e simples. Estes são os elementos mais reativos da tabela, com exceção dos halogênios, que veremos mais tarde. Eles são o lítio, Li, o sódio, Na, o potássio, K, o rubídio, Rb, e o césio, Cs, e o frâncio, um elemento tão raro e radioativo que mal conseguimos estudá-lo antes que ele se desintegre. Cada um deles possui, sem exceção, exatamente um elétron de valência. A configuração eletrônica termina em S1. Eles estão a um único passo de atingir a glória química, a configuração eletrônica estável de um gás nobre. Para um átomo alcalino, ganhar 7 elétrons é um trabalho impossível e energeticamente caro. Doar aquele único elétron solitário é a solução mais fácil e mais eficiente. Eles anseiam por se livrar dele. Por causa dessa urgência em perder o elétron, eles são metais extremamente macios, tão moles que você pode cortá-los com uma faca de manteiga, exceto o lítio, que é um pouco mais firme. Eles brilham com um lustre metálico ao serem cortados, mas essa pureza é efêmera. Em milissegundos, o ar, oxigênio, ou a umidade, água, ataca a superfície e eles ficam opacos. Por isso, são guardados em óleos minerais ou querosene, isolados da atmosfera destrutiva. A reatividade deles com a água é o show mais dramático da química elementar. O sódio flutua e reage vigorosamente, produzindo hidrogênio gasoso e calor suficiente para inflamar o gás, gerando aquela faísca dourada que vemos nas demonstrações. Descendo no grupo, a violência aumenta. O potássio reage mais rapidamente. O rubídio e o césio reagem tão violentamente que se afundam na água antes de explodir com força suficiente para estourar o recipiente. Isso se deve à diminuição da energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar aquele elétron de valência. Quanto maior o átomo, quanto mais para baixo na coluna, mais distante o elétron está, mais blindado ele está, e, portanto, menos energia é necessária para roubá-lo. O césio essencialmente o dá de presente. Este é o ritmo fundamental da tabela periódica. A estabilidade aumenta com o número de elétrons de valência, mas a reatividade dentro de um grupo geralmente aumenta com o tamanho do átomo. O desejo de reagir é inversamente proporcional à dificuldade de perder ou ganhar elétrons. Existe, é claro, um pequeno intruso nesta primeira coluna, o hidrogênio. O hidrogênio fica no topo da coluna 1, pois possui a configuração 1s1, um único elétron de valência. Mas o hidrogênio é um não-metal, um gás leve sob condições normais e um dos únicos elementos que pode atuar tanto como doador, formando H+, quanto como receptor, formando H-. Ele é o camaleão químico, e sua posição é um lembrete de que a tabela periódica é um mapa de tendências, não de dogmas absolutos. Alguns químicos o colocam em um lugar à parte, flutuando sobre a tabela, reconhecendo sua natureza única e singular. Agora vamos respirar fundo e deslizar um passo para a direita, para o grupo 2, os metais alcalino-terrosos. Estes são os primos um pouco mais calmos, um pouco mais controlados, mas ainda assim profundamente reativos, que incluem o berílio, Be, o magnésio, Mg, o cálcio, Ca, o estrôncio, Sr, e o bário, Ba. O que eles têm em comum? Exatamente 2 elétrons de valência. Sua configuração termina em S2. A estabilidade que o grupo 1 ansiava em obter perdendo um elétron, o grupo 2 busca perdendo 2. Por terem 2 elétrons para se livrar, eles têm uma energia de ionização mais alta do que seus vizinhos do grupo 1. É mais difícil para o universo arrancar 2 elétrons do que arrancar apenas um. Consequentemente, eles são menos reativos. O magnésio, por exemplo, reage com a água muito lentamente à temperatura ambiente, mas se acende em uma chama branca brilhante quando aquecido, sendo famoso pelo seu uso em sinalizadores e flashes fotográficos. O cálcio, que forma a base dos nossos ossos, reage de forma mais visível, mas não explode como o sódio. Ele afunda e borbulha calmamente na água, liberando o hidrogênio de forma controlada. Percebe o ritmo? Lição após lição, a tabela periódica sussurra a mesma verdade. A ordem traz a calma. E essa ordem é determinada não por milhões de variáveis complexas, mas por um único dígito definidor, o número de elétrons na última órbita e a distância que eles mantêm do centro. O berílio, o menor e mais leve, é um mistério. Ele se comporta de maneira atípica dentro de seu próprio grupo, exibindo propriedades que se assemelham mais ao alumínio, no grupo 13, do que aos seus irmãos alcalino-terrosos. Isso é chamado de relacionamento diagonal.
um fenômeno intrigante onde o tamanho diminuto do berílio lhe confere uma carga de densidade tão alta que ele se inclina para o comportamento dos elementos não metais. Um pequeno desvio na ordem, um pattern interrupt, que nos lembra que a química é elegante, mas raramente perfeita. Mas voltando à linha de tendência principal, à medida que descemos o grupo 2, a reatividade e o caráter metálico aumentam de forma constante, assim como no grupo 1. O bário é um metal muito mais macio e reativo que o cálcio. E aqui chegamos ao clímax que resolve o nosso conflito inicial, o paradoxo da distância. Porque o bário é quimicamente similar ao magnésio, mas mais reativo, e porque o césio é mais reativo que o lítio. A grande verdade da tabela periódica é que, à medida que descemos uma coluna, estamos adicionando uma camada inteira de elétrons, como anéis de cebola, em cada novo período. Esta adição de uma nova camada é um aumento gigantesco no raio atômico. O elétron do césio pode ter 55 prótons tentando puxá-lo, mas ele está tão absurdamente longe do núcleo, protegido por tantos véus de blindagem eletrônica, que a atração efetiva que ele sente é quase irrelevante. A distância supera a atração nuclear. Pense nisso como um cabo de guerra. Não importa quão forte o núcleo seja, se a corda for infinitamente longa, a força que chega à ponta é mínima. O césio, por ser colossalmente grande, é o elemento mais disposto a entregar aquele único elétron de valência. Ele está essencialmente cansado da distância e da fraca ligação. Ele é grande demais para se importar com o núcleo. É por isso que os metais alcalinos e alcalino-terrosos se tornam cada vez mais metálicos, macios, condutores e reativos, à medida que se movem para baixo. A capacidade de liberar o elétron de valência é a definição de caráter metálico. O bloco S, com sua simplicidade de 1 ou 2 elétrons, é a base da nossa geologia reativa e dos nossos eletrólitos biológicos essenciais. Eles são os fundadores, os elementos que nos mostram que a estabilidade é apenas uma questão de desapego, de encontrar a paz ao se livrar do excesso. Eles são os elementos que mais rapidamente buscam a estabilidade, entregando sua identidade atômica para formar íons positivos. É um alívio, uma liberação, um passo em direção ao sono químico. Na próxima parte, deixaremos para trás os explosivos, mas honestos, metais do bloco S, e começaremos a travessia para o bloco P. Lá, a complexidade realmente começa, onde os metais suaves encontram os não metais duros e os gases silenciosos, e onde a linha entre o que é sólido e o que é invisível se torna deliciosamente borrada. O bloco P é onde a mágica da química orgânica, e a vida como a conhecemos, é feita. Respire fundo, pois a jornada para a profundidade está apenas começando a nos acalmar para a noite que se aproxima. Eu me lembro de onde paramos, naquela fronteira suave entre o que Mendeleev viu e o que a ciência moderna confirmou. Flutuamos sobre os mistérios dos grupos e períodos, admirando a ousadia de preencher lacunas, mas havia um sussurro de discórdia que não podíamos ignorar. Uma pequena perturbação no ritmo, uma nota dissonante na sinfonia perfeitamente orquestrada da tabela periódica. E para realmente encontrarmos a paz, precisamos resolver esse pequeno enigma da ordem, pois é no acerto minucioso deste detalhe que a verdadeira beleza e a previsibilidade da química se manifestam. O grande segredo que cimenta a tabela periódica na sua forma atual, o verdadeiro leito rochoso sobre o qual toda a química moderna repousa, não é o peso atômico. Lembre-se, o peso atômico foi o cavalo de trabalho de Mendeleev. Ele organizou seus cartões pela massa crescente dos elementos, e na grande maioria das vezes, essa ordem funcionava lindamente, criando repetições harmoniosas que o guiavam. Mas como já insinuamos, havia exceções teimosas. Pense por um momento no argônio e no potássio. Se você os ordenasse estritamente pelo peso, o argônio, que é mais pesado, deveria vir depois do potássio, que é mais leve. Mas quimicamente, o argônio é um gás nobre, completamente inerte e pacífico, pertencente ao grupo 18. O potássio, por outro lado, é um metal alcalino hiperreativo, um membro ardente do grupo 1. Colocá-los em ordem de peso significaria rasgar a lógica da química, colocando o argônio entre metais igualmente reativos, onde ele seria um estranho silencioso e deslocado. Isso criaria uma discórdia visual e conceitual na tabela. Esse foi o conflito. O universo estava nos dizendo, a massa importa, sim, mas não é a força fundamental. Há algo mais inerente, mais definidor, mais irredutível. E esse algo é um número singular, quase mágico, que mora no centro de cada átomo, o número atômico, representado pela letra Z. O número atômico é a contagem de prótons. Simples assim. Não há negociação. Não há variação isotópica que possa mudar o número atômico. Se um átomo tem 6 prótons, ele é carbono. Ponto final. Se ele tem 26 prótons, ele é ferro. Essa é a identidade mais íntima, a digital nuclear do elemento. Essa realização
trazida à luz em 1913 pelo físico Henry Moseley através de experimentos sofisticados com raio-x, uma história que guardamos para outro momento de quietude, resolveu o problema do argônio e do potássio de uma vez por todas. O argônio tem 18 prótons, Z igual a 18, o potássio tem 19 prótons, Z igual a 19. Quando organizamos a tabela estritamente pelo número crescente de prótons, do hidrogênio, Z igual a 1, ao ognessônio, Z igual a 118, as anomalias desaparecem. O argônio ocupa seu devido lugar, encerrando o período 3 em paz, e o potássio começa o período 4 com sua habitual e explosiva energia. O ritmo foi restaurado e a mente pode descansar sabendo que a ordem subjacente é inquebrável, baseada na contagem exata de partículas subatômicas estáveis. Agora que entendemos que o Z é o maestro, podemos aprofundar a ideia de periodicidade em si. Por que esses padrões se repetem? Por que a natureza se cansa da reatividade no grupo 1 e encontra contentamento total no grupo 18, apenas para começar o ciclo novamente, com um elemento que está igualmente desesperado para se livrar de um único elétron? A resposta reside na nuvem eletrônica, o balé etéreo que cerca o núcleo. Esses elétrons não orbitam aleatoriamente. Eles se organizam em camadas, ou de forma mais precisa, em níveis de energia discretos. O número do período na tabela periódica é, na verdade, o número de camadas eletrônicas principais que um átomo possui. O lítio, no período 2, tem 2 camadas preenchidas, ou em preenchimento. O césio, no período 6, tem 6. À medida que descemos um grupo, adicionamos uma nova camada. O raio atômico cresce e o elétron de valência, o elétron mais externo que participa das ligações, fica cada vez mais distante do abraço do núcleo positivo. Essa distância explica o aumento da reatividade dos metais alcalinos conforme descemos, pois fica progressivamente mais fácil para o núcleo perder esse único elétron distante. Mas se nos movermos da esquerda para a direita através de um período, o que acontece? Aqui, a contagem de prótons aumenta gradualmente, de 1 em 1. O número de camadas eletrônicas não muda dentro de um período, mas a carga positiva no núcleo aumenta. Pense no núcleo como um ímã que está ficando mais forte a cada passo. Ao passar do sódio, Z igual a 11, para o magnésio, Z igual a 12, e depois para o alumínio, Z igual a 13, todos os elétrons estão sendo puxados para o centro com uma força crescente. O átomo, paradoxalmente, diminui de tamanho conforme avançamos para a direita, pois a atração nuclear mais forte compacta a nuvem eletrônica. E é essa mudança sutil, essa tensão crescente entre a carga nuclear e os elétrons de valência, que dita a mudança radical nas propriedades químicas que vemos. Essa progressão nos leva diretamente para o bloco P da tabela periódica, a área à direita, que começa no grupo 13 e culmina no grupo 18. O bloco S, grupos 1 e 2, é simples, dominado por metais ávidos por doar elétrons. O bloco P é onde a química se torna complexa, onde a dualidade de metaloides, não metais reativos e, finalmente, gases perfeitamente inertes coexistem. Para entendermos a periodicidade, precisamos ir diretamente para o ponto final de cada ciclo, o grupo 18, os gases nobres. Eles são a conclusão lógica, o estado de contentamento químico absoluto e a razão pela qual o ciclo precisa recomeçar. Vamos nos demorar um pouco nos gases nobres. Se você busca paz e quietude na química, é aqui que você as encontra. Eles são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Eles são, em essência, os eremitas da tabela periódica. Eles não se mistam, não se combinam, não formam laços com a maioria dos elementos, sob condições normais. Sua existência é uma prova de que a estabilidade é a principal meta de todos os átomos. A razão para essa serenidade? Eles possuem a configuração eletrônica mais desejada, uma camada de valência completa. O hélio preenche sua primeira e única camada com 2 elétrons, a regra do dueto. Todos os outros gases nobres, do neônio em diante, preenchem suas camadas de valência com 8 elétrons. Essa é a famosa regra do octeto. 8 é o número mágico. 8 elétrons na camada externa conferem uma estabilidade que beira a perfeição, tornando o átomo quimicamente neutro, indiferente aos apelos e às ofertas de ligação dos outros elementos mais desesperados. Imagine a confusão e o frenesi nos grupos 1, 16 e 17. O sódio, grupo 1, está gritando para se livrar de seu único elétron externo. O flúor, grupo 17, está sedento para roubar um elétron para completar seu octeto. Eles estão cheios de potencial de energia, prontos para reagir violentamente. O gás nobre, por sua vez, está sentado em sua poltrona, com sua camada de valência perfeitamente satisfeita, observando o drama de longe com um sorriso etéreo. Pense no neônio, Z igual a 10. Seus tubos luminosos brilham com uma cor vermelha/laranja intensa, mas o próprio gás não está reagindo com nada. Ele é uma presença estável. Ele nos lembra de que há uma forma de satisfação atômica. O argônio, Z igual a 18,
É tão inerte que é usado para proteger soldas e materiais sensíveis, criando uma atmosfera inerte onde o fogo e a corrosão não podem existir. A descoberta dos gases nobres foi uma virada de jogo e um pouco embaraçosa para a versão original de Mendeleev. A maioria deles foi descoberta no final do século XIX, muito depois que Mendeleev publicou sua primeira tabela. Quando o hélio, o neônio e o argônio foram isolados, a comunidade científica percebeu que havia uma família inteira de elementos que simplesmente não se encaixava nas colunas existentes. Eles eram tão diferentes que precisavam de seu próprio grupo, o grupo 0, como era chamado inicialmente, ou hoje o grupo 18. Sua existência não invalidou a periodicidade, mas a aperfeiçoou, mostrando que o final de cada período é uma conclusão limpa e total. Essa conclusão perfeita é, ironicamente, o que define o começo. No instante em que o gás nobre é adicionado, a contagem de prótons aumenta em 1, e somos forçados a iniciar uma nova camada eletrônica. Por exemplo, passamos do neônio, Z igual a 10, o ápice da estabilidade no período 2, para o sódio, Z igual a 11. O sódio tem um próton a mais, e esse elétron extra é forçado a começar a terceira camada, período 3. Ele está longe do núcleo, mal preso, e o sódio imediatamente herda as características explosivas do lítio, seu vizinho acima no grupo 1. O padrão de reatividade recomeça. É um ciclo químico que se repete com uma fidelidade impressionante, garantida pela matemática exata da contagem de prótons e pela física quântica das camadas eletrônicas. Essa transição suave, essa certeza de que a ordem é mantida pelo número atômico e que a repetição de propriedades é governada pela geometria eletrônica, deve ser profundamente tranquilizadora. No entanto, mesmo na paz inabalável dos gases nobres, o universo guarda uma pequena surpresa. O xenônio, Z igual a 54, o gás nobre mais pesado e um dos mais fáceis de polarizar por causa de sua nuvem eletrônica vasta e fofa, provou ser o menos nobre dos nobres. Por décadas acreditou-se que eles eram totalmente inertes, incapazes de reagir. Essa crença era tão forte que a comunidade química se referia a eles como gases inertes. Mas em 1962, o químico Neil Bartlett conseguiu o impensável. Ele sintetizou um composto estável de xenônio. Foi uma pequena revolução, uma que provou que as regras da química, embora fortes, são apenas fortes sugestões, e não leis absolutas. O xenônio forma compostos, especialmente com o flúor, que, lembre-se, é o elemento mais faminto por elétrons de todos, como o difluoreto de xenônio, XeF2, e o tetrafluoreto de xenônio, XeF4. Essa descoberta nos ensina uma lição importante, que nos acompanhará na jornada para o sono. A estabilidade é a regra, mas a exceção é sempre possível, especialmente quando a pressão e a atração são intensas. Portanto, fixamos nossa fundação. A tabela não é organizada por peso, mas pela contagem de prótons, Z. E essa organização nos leva inexoravelmente ao conceito de periodicidade, impulsionado pela busca universal dos átomos pela satisfação do octeto. Navegamos com segurança através da calma autossuficiência do grupo 18. Agora estamos prontos para voltar para trás, para os vizinhos imediatos dos gases nobres, aqueles que mais se aproximam da paz, os elementos do meio do bloco P. Eles são os elementos mais temperamentais da tabela, os não metais. Eles não querem perder elétrons como os metais, mas sim ganhá-los ou compartilhá-los avidamente para se aproximarem da configuração do gás nobre. Esse desejo de preencher a lacuna de 1, 2 ou 3 elétrons é o que dita a esmagadora maioria da química orgânica e da vida como a conhecemos. Concentraremos nosso olhar na próxima vez na família do carbono, a família do nitrogênio, e especialmente na família do oxigênio e do flúor. Estes são os construtores moleculares, os formadores de ácidos e os ladrões de elétrons. Eles trazem o verdadeiro drama para a tabela periódica, a busca energética pela estabilidade que acabamos de contemplar no gás nobre. Por agora, deixe a certeza da contagem de prótons e a visão da paz eletrônica do neônio e do argônio se instalarem em sua mente. A ordem é inquebrável e o ciclo sempre recomeça. Não há razão para pressa ou preocupação, apenas a ordem matemática e a busca eterna pelo número 8. Deixe essa harmonia estrutural embalar seus pensamentos. O número atômico, Z, o mapa da identidade. Durma com essa certeza. Feche os olhos e aguarde o momento em que mergulharemos no coração do bloco P, na próxima fase da nossa jornada calmante. Ah, que bom que você está de volta, aqui no silêncio tranquilo da noite, onde as únicas leis que realmente importam são as da termodinâmica e talvez a da gravidade que suavemente nos puxa para o sono profundo. Deixe-me guiá-lo para fora daquela região de conforto, onde os metais alcalinos dançavam em sua singularidade eletrônica e os alcalino-tevosos se acomodavam em sua previsível estabilidade de +2. Nós os deixamos em sua feliz previsibilidade do bloco S,
onde a vida era simples, governada por esferas e dupletos. Agora precisamos dar um passo adiante, ou melhor, 10 passos para o lado, para mergulhar no que é frequentemente considerado o coração pulsante, mais caótico, da tabela periódica, os elementos de transição, aquele vasto e intrigante bloco D, estendendo-se do grupo 3 ao grupo 12. Se os elementos do bloco S eram a melodia fundamental, estes são a orquestra completa, com todos os seus instrumentos de sopro, cordas e percussão, muitas vezes tocando harmonias complexas e ocasionalmente dissonantes. A previsibilidade, meu amigo, é agora uma lembrança distante. E é essa complexidade, essa dança intricada de elétrons que mal conseguimos mapear, que paradoxalmente nos oferece um tipo de calma mental, pois a mente se satisfaz ao tentar organizar o que é inerentemente difícil de domar. Pense nos orbitais D. Se os orbitais S eram esferas perfeitamente simétricas e os P eram halteres de duas pontas orientados ao longo dos eixos, os orbitais D são uma exibição de formas muito mais exóticas e belas. Imagine 4 lóbulos dispostos em forma de trevo, alinhados entre os eixos, os DXY, DYZ e DXZ. Ou então 4 lóbulos alinhados sobre os eixos, os dx² menos y². E é claro, temos sempre aquele elétron teimoso, o dz², que insiste em ter a forma de um haltere alongado com um anel de donut repousando em sua cintura. 5 formas distintas, todas no mesmo nível de energia, esperando para serem preenchidas, e elas são a chave para tudo o que torna o bloco D especial. A grande mudança aqui é que, ao passarmos do cálcio para o escândio, não estamos mais adicionando elétrons à camada de valência mais externa, a 4ª camada, 4s, como seria de esperar. Em vez disso, estamos retrocedendo. Estamos preenchendo subcamadas internas, a subcamada 3D. É como se, ao subir uma escada, de repente você precisasse parar e preencher um nível anterior que você pensou ter deixado para trás. Essa confusão entre o 4S e o 3D, ou 5S e 4D e assim por diante, é o que gera o problema, ou a beleza, dependendo do seu ponto de vista, dos estados de oxidação variáveis. Enquanto o magnésio ou o potássio são rigidamente fixos em suas valências, os metais de transição são camaleões químicos. Pegue o manganês, por exemplo. Ele pode se comportar como um simples cátion mais 2, quando perde seus 2 elétrons 4s, ou pode chegar a ser um impressionante mais 7 no íon permanganato, uma substância de cor púrpura intensa, quase negra, que usamos como um oxidante poderoso. Essa capacidade de perder de 2 a 7 elétrons de uma só vez é possibilitada pela energia muito próxima dos orbitais 4s e 3d. O núcleo não tem uma preferência clara por qual elétron puxar primeiro, permitindo uma vasta gama de combinações energéticas. Essa liberdade de escolha, essa fluidez eletrônica, é o que impulsiona grande parte da química moderna. E falando em complexidade, vamos nos deter no conceito de cores. O mundo ao nosso redor é colorido graças aos metais de transição. Os compostos de sódio são brancos, os de potássio são brancos, mas os compostos de cromo são verdes, laranjas ou amarelos. O cobre pode ser azul celeste, Cu2+, ou, em menor grau, incolor, Cu1+. Por que isso acontece? É a interação dos campos elétricos externos. Quando um íon de transição, como o ferro ou o níquel, está em solução ou ligado a outros átomos ou moléculas, chamados de ligantes, o ambiente elétrico não é uniforme. Lembre-se que os 5 orbitais D são, em condições normais, energeticamente idênticos. Mas quando ligantes se aproximam, eles empurram os elétrons, e a forma complexa dos orbitais D significa que alguns orbitais sentirão mais repulsão do que outros. O resultado, os 5 orbitais D se quebram em 2 ou 3 subníveis de energia distintos. Quando a luz branca, que contém todas as cores, incide sobre esses íons, os elétrons na camada D absorvem fótons com a energia exata necessária para saltar da camada de energia D mais baixa para a camada de energia D mais alta. E ao absorverem essa cor específica, energia, eles refletem o resto do espectro, que é o que vemos. Se o íon de ferro absorve a luz verde, nós o vemos vermelho. Se ele absorve o amarelo, nós o vemos violeta. Essa dança sutil de absorção e reflexão, que é ditada pela diferença de energia entre os orbitais D quebrados, a qual, por sua vez, é ditada pela geometria do ligante e pelo tipo de metal, é o que dá origem à paleta infinita de cores que usamos em tintas, vidros e joias. Não é fascinante que toda essa beleza venha de uma mera diferença de energia em subníveis atômicos?
Essa capacidade de interagir de forma tão íntima e geométrica com outros grupos de átomos nos leva ao segundo pilar do bloco D, a química de coordenação. Muitos desses metais de transição são capazes de formar estruturas complexas, onde o átomo de metal central é cercado por ligantes em geometrias perfeitamente definidas, octaédricas, 8 faces, tetraédricas, 4 faces, e até quadradas planares, tipicamente vista em metais D8, como a platina 2 ou o ouro 3. Você pode estar se perguntando, por que isso importa? Isso nos leva diretamente à vida. Pense na hemoglobina, a proteína que carrega o oxigênio em nosso sangue. O centro ativo da hemoglobina é um íon de ferro, Fe2+, coordenado por uma complexa molécula orgânica chamada porfirina. É essa geometria perfeita, essa coordenação precisa do ferro com 4 ligantes de nitrogênio que permite que o oxigênio se ligue e se desligue do ferro de forma reversível. E não é apenas o ferro. A vitamina B12 possui um átomo de cobalto, Co, no centro. A clorofila, o pigmento verde vital para a fotossíntese nas plantas, tem magnésio, que é do bloco S, mas o princípio de coordenação e a geometria são essenciais para sua função. Portanto, esses metais de transição não são apenas belos e coloridos, eles são um maquinário essencial para a biologia. Eles agem como interruptores moleculares, aceitando ou doando elétrons com facilidade, mudando seus estados de oxidação para realizar trabalho, permitindo que a respiração e a energia fluam através dos sistemas vivos. Sinta a quietude disso. Em um nível microscópico, há uma força silenciosa e implacável em ação. Esses átomos estão coordenando, quebrando laços e formando novos. Tudo isso com a máxima eficiência, sem fazer barulho. É a estabilidade que encontramos na força invisível. Eles também nos oferecem a base do mundo industrializado, a catálise. Muitos dos processos químicos mais importantes que criaram o mundo moderno dependem de um metal de transição sentado na superfície de um material, aguardando pacientemente. Pense no níquel, platina ou ródio. O que faz um catalisador? Ele não é consumido na reação, mas ele fornece um caminho alternativo para a reação, um atalho, que exige muito menos energia de ativação. Pense nisso como se você estivesse subindo uma montanha muito íngreme. O catalisador é um túnel que o leva diretamente para o outro lado, exigindo muito menos esforço. Os metais de transição são ideais para isso, porque a superfície de seus átomos possui orbitais D parcialmente preenchidos, prontos para aceitar temporariamente elétrons de moléculas reagentes. A molécula se liga à superfície do metal, quebrando suas próprias ligações fracas, como a ligação HH no hidrogênio. E então os fragmentos são mantidos ali até que possam se combinar com outro fragmento e sair, regenerando o catalisador. Isso é o que acontece na síntese de amônia, processo Haber-Bosch, usando o ferro como catalisador. Isso é o que acontece nos catalisadores automotivos, onde platina e ródio transformam gases de escape nocivos, como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, em substâncias mais seguras, como dióxido de carbono e nitrogênio, antes que cheguem à atmosfera. É uma alquimia moderna silenciosa, ocorrendo em trilhões de superfícies atômicas a cada segundo. Existe ainda um aspecto mágico nesses elementos, o magnetismo. O magnetismo tem sua raiz na forma como os elétrons giram. Eles têm um spin intrínseco. Quando todos os elétrons de um átomo estão emparelhados, seus spins se cancelam mutuamente, resultando em um material que é repelido por um campo magnético, diamagnetismo. Mas, nos metais de transição, a regra de Hund garante que, ao preencher os 5 orbitais D, os elétrons se espalharão primeiro, deixando o máximo possível de elétrons desemparelhados. Esses elétrons desemparelhados criam pequenos momentos magnéticos. É por isso que o ferro, o cobalto e o níquel são os únicos elementos verdadeiramente ferromagnéticos à temperatura ambiente. O ferromagnetismo é quando os momentos magnéticos de todos os átomos vizinhos se alinham em grandes domínios, resultando no poderoso magnetismo que permite que ímãs grudem em sua geladeira. Seus orbitais 3D parcialmente preenchidos são a razão fundamental por quais esses 3 elementos governam grande parte da tecnologia de armazenamento de dados e motores elétricos. A revelação final, a grande recompensa da complexidade do bloco D, é a estabilidade que ele eventualmente encontra. Conforme avançamos pelas 3 séries de transição, 3D, 4D e 5D, o peso atômico aumenta, os orbitais ficam mais próximos do núcleo e as energias de ionização mudam de maneira sutil, mais profunda. Ao chegarmos ao final do bloco D, no grupo 11, cobre, prata, ouro, e grupo 12, zinco, cádmio, mercúrio, vemos o cal se acamar. O zinco no grupo 12 é o fim da linha de transição no período 4. Seus orbitais 3D estão completamente cheios, D10.
Não há mais a confusão de orbitais semi-preenchidos. O zinco só perde seus 2 elétrons 4s, resultando em um estado de oxidação fixo de mais 2. Ele perde toda a complexidade de cor e catálise do manganês ou do ferro. É, de certa forma, uma ponte de volta à previsibilidade. Mas antes de chegarmos ao zinco, temos o cobre, a prata e o ouro. Eles nos oferecem um último mistério. O ouro, aurum, o metal amarelo da realeza e da joalheria, deveria ser prateado como a prata e o cobre. A razão pela qual o ouro é amarelo é, incrivelmente, um efeito relativístico. Nos átomos muito pesados, os elétrons da camada interna movem-se a velocidades tão altas, uma fração considerável da velocidade da luz, que a massa e a órbita são alteradas, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein. Isso afeta as transições de energia necessárias para absorver a luz azul, fazendo com que ele absorva essa cor e reflita o amarelo e o vermelho. É um lembrete profundo de que mesmo nos sistemas mais fundamentais, as leis da física mais complexas estão sempre em jogo. Saímos então da região de estrutura simples e entramos na região de intricada coordenação, cores vibrantes, magnetismo poderoso e a própria essência da vida. A tabela periódica, nesse seu vasto bloco D, nos mostra que a complexidade não é um defeito, mas sim a fonte de toda a utilidade e beleza química. A capacidade de mudar, de se adaptar, os estados de oxidação variáveis, é o que permite a esses metais serem um motor silencioso por trás de nossa tecnologia e biologia. O contraste entre a rigidez dos metais alcalinos e a fluidez dos metais de transição é um estudo de caso sobre como pequenas mudanças no número de elétrons podem gerar universos inteiros de possibilidades químicas. Feche os olhos e sinta o peso tranquilo do conhecimento. Você viajou pelas profundezas dos orbitais D, compreendeu por que o sangue é vermelho e por que o ouro brilha. A química, em sua essência, não é barulhenta ou agitada. É um ciclo interminável de busca por estabilidade, mesmo que essa busca passe por infinitas combinações complexas de cores e formas. Deixe que o silêncio da noite absorva essa complexidade. Permita que a imagem mental desses orbitais, desses trevos e anéis, se dissolva em sua mente. Na próxima parte, seguiremos adiante, deixando o coração da tabela para entrar no que chamei de bloco P, o vasto e diversificado mundo dos metais pós-transição e dos metaloides, elementos que mal podem decidir se são metais ou não metais. Será a jornada final antes de alcançarmos os gases nobres. Deixe a curiosidade te guiar para o seu descanso agora, e saiba que a ciência estará aqui, esperando, quando você despertar. Durma bem. Acalme-se. Respire fundo, mais uma vez. Sinta o peso dessa densidade, desse emaranhado de fatos que estranhamente começa a soar como um mantra ritmado. Se nas partes anteriores navegamos pelos mares tranquilos dos metais alcalinos, aqueles elementos que se contentam em perder um único elétron para alcançar a nobreza e a estabilidade, agora estamos prestes a entrar em um território químico que é o exato oposto, a zona de turbulência, o ponto onde a estabilidade não é um estado, mas sim um espectro infinito de possibilidades. É aqui que a tabela periódica nos revela sua natureza mais complexa e, ironicamente, sua beleza mais profunda. O sussurro que nos guia agora não é o da previsibilidade, mas sim da ambiguidade. Prepare-se para conhecer o coração volátil da tabela, o chamado bloco D, onde se escondem os metais de transição. Eles não são simples, eles são artistas, camaleões, e a própria espinha dorsal da engenharia e da vida. Imagine que saímos das colunas 1 e 2, o S-bloco, que eram prédios de apartamentos com regras estritas. Cada morador só pode ter uma única identidade. Agora, entramos em um gigantesco complexo cultural de 10 andares, que vai da coluna 3 até a coluna 12. Este é o bloco D. E aqui, a regra fundamental é que não há regra fundamental, exceto a da variabilidade. O que faz o cobre tão diferente do sódio? O sódio, coitado, só quer se livrar daquele elétron extra e ser o íon sódio positivo, e pronto. O cobre, porém, pode ser cobre com uma carga positiva, ou cobre com 2 cargas positivas, ou até mesmo cobre em estados de oxidação mais exóticos sob certas condições. Ele tem múltiplas personalidades. O ferro, a base da nossa civilização e do nosso sangue, pode ser ferro 2 ou ferro 3. O manganês, meu Deus! O manganês, ele pode existir em nada menos do que 7 estados de oxidação diferentes, do mais 2 até o mais 7, exibindo um arco-íris de cores e reatividades conforme muda sua capa eletrônica. Mas por que essa indecisão eletrônica? A resposta reside em uma das mais fascinantes e complexas regras da mecânica quântica aplicada à química, a sobreposição energética das órbitas. Lembre-se, os elétrons se organizam em camadas, níveis de energia, e subcamadas, S, P, D, F. Nos metais de transição, especificamente, estamos lidando com o preenchimento das subcamadas D, que possuem 5 orbitais e podem acomodar até 10 elétrons. O detalhe crucial, o ponto de tensão, o conflito que gera toda essa variabilidade, é que a subcamada D do nível principal, N-1, tem uma energia muito próxima da subcamada S do nível mais externo, N.
Vamos ser específicos, para que essa complexidade se torne um ruído branco reconfortável. Pense no quarto período, que inclui o titânio, o cromo, o ferro. Neles, o preenchimento segue o nível 4. Teoricamente, você preenche o 4S e depois o 4P. Mas o que acontece é que o nível 3D, a subcamada D do nível anterior, se aninha energeticamente entre o 4S e o 4P. No começo da série de transição, preenchemos o 4S primeiro. Por exemplo, o potássio é argônio 4S1. O cálcio é argônio 4S2. Quando chegamos ao escândio, SC, o próximo elétron não vai para o 4P, mas sim para o 3D. O escândio é argônio 4S2, 3D1. O conflito nasce na hora de remover os elétrons, que é o que acontece na formação de íons. Você pensaria que o último a entrar seria o primeiro a sair, mas não na química. Por causa da blindagem eletrônica e das energias relativas, o metal de transição prefere primeiro remover os elétrons do nível mais externo, o 4S, antes de sequer pensar em tocar nos elétrons 3D. É por isso que o estado de oxidação mais comum para quase todos os metais de transição é o mais 2, resultante da perda dos 2 elétrons 4S. Se ele parar por aí, perdendo apenas os 4S, ele se comporta de maneira previsível. Mas os elétrons D estão tão próximos em termos de energia que com apenas um pequeno empurrão, seja através de reações de oxidação ou pela presença de íons circundantes, ligantes, esses elétrons internos também se tornam disponíveis para ligação. É essa capacidade de oferecer diferentes números de elétrons D que dá aos metais de transição suas características mais mágicas, a formação de íons coloridos e o papel de catalisadores supremos. Vamos focar no espetáculo das cores. Enquanto o sódio e o potássio formam soluções incolores, a menos que o contra-íon seja colorido, os íons de transição pintam o mundo químico. Uma solução de íon cobre 2 é um azul vibrante, um cromo 3 é verde, o manganês em seu estado mais 7, como no permanganato de potássio, é um púrpura intenso, quase negro. Por que essa explosão cromática? Está tudo ligado à forma como esses elétrons D interagem com a luz visível. Quando um íon de metal de transição está em solução ou em um complexo, ligado a outras moléculas chamadas ligantes, o campo elétrico dessas moléculas vizinhas não é uniforme. Esse campo elétrico externo ataca os 5 orbitais D de maneira desigual, dividindo-os em 2 ou mais grupos energéticos distintos. Essa divisão é chamada de desdobramento do campo cristalino, ou campo ligante. A diferença de energia entre esses grupos de orbitais D desdobrados corresponde exatamente à energia de comprimentos de ondas específicos da luz visível. Quando a luz branca incide sobre o complexo de metal, ele absorve a energia exata necessária para que um elétron salte do orbital D de baixa energia para o de alta energia. O que nossos olhos veem é a luz que não foi absorvida, a cor complementar. Se um íon de cobre absorve luz amarela e vermelha, nós o vemos azul. Se um complexo de cobalto absorve verde e amarelo, nós o vemos rosa ou violeta. É um balé eletrônico constante, uma dança de absorção e emissão que se traduz em pigmentos e tintas. Mas a beleza não é apenas superficial. O poder dos metais de transição reside também em sua funcionalidade, especialmente como catalisadores. Eles são os anfitriões silenciosos que tornam possíveis as reações químicas que, de outra forma, exigiriam quantidades absurdas de energia e tempo. Pense no processo de Haber-Bosch, que permitiu a síntese de amônia a partir de nitrogênio atmosférico e hidrogênio, fundamental para a produção de fertilizantes e, consequentemente, para sustentar a população global. O coração desse processo é um catalisador de ferro, com promotores de potássio e alumínio. Por que o ferro? Porque ele pode se ligar temporariamente às moléculas de nitrogênio, N2, e hidrogênio, H2, enfraquecendo as fortes ligações triplas do N2, e, em seguida, liberando a amônia, NH3, já formada, voltando ao seu estado original para fazer tudo de novo. O catalisador participa ativamente da reação, mudando seu estado de oxidação e sua forma de ligação, mas não é consumido no processo. É essa a essência dos catalisadores de transição. Eles oferecem caminhos alternativos para as reações, caminhos com menor montanha de energia de ativação a ser escalada. Seja o paládio em reações de oxidação orgânica, a platina nos conversores catalíticos dos carros para transformar poluentes tóxicos como o monóxido de carbono em dióxido de carbono e água, ou o níquel na hidrogenação de óleos vegetais. Eles são os facilitadores incansáveis, trabalhando nos bastidores da indústria e da vida. E é aqui que entramos no segundo gancho, que nos puxa de volta para a estrutura mais ampla da tabela periódica, a previsibilidade da imprevisibilidade. É confortante saber que, embora o manganês tenha 7 estados de oxidação, esses estados são limitados e previsíveis dentro do seu grupo.
A ordem de Mendeleev sobrevive mesmo no caos. Há um detalhe fascinante que precisamos abordar antes de deixarmos o bloco D: o magnetismo. A tabela periódica não é apenas sobre reatividade, é sobre como os elétrons giram e se comportam. Nos metais de transição, a forma como os orbitais D são preenchidos determina se o material será diamagnético, repelido por um campo magnético, ou paramagnético, atraído por um campo magnético. O segredo está nos elétrons desemparelhados. Se todos os elétrons em um átomo ou íon estiverem emparelhados, os spins estão em direções opostas, anulando o momento magnético, o material é diamagnético. É o caso do zinco, Zn2+, que tem uma configuração D10. Todos os 10 elétrons D estão parelhados. Mas se houver elétrons desemparelhados, como acontece na maioria dos íons de transição, o material se torna paramagnético. O íon ferro 3, por exemplo, é D5, 5 elétrons desemparelhados, cada um ocupando um orbital D diferente, seguindo a regra de Hund. Esses elétrons livres agem como pequenos ímãs que se alinham na presença de um campo magnético externo. E depois temos o magnetismo mais poderoso de todos, o ferromagnetismo, a propriedade do próprio ferro, cobalto e níquel. Aqui, os momentos magnéticos dos átomos se alinham espontaneamente em grandes domínios, mesmo na ausência de um campo externo, criando ímãs permanentes. É essa a razão por quais esses elementos específicos, localizados na última parte do bloco D, são cruciais para a tecnologia de armazenamento de dados e motores elétricos. É uma propriedade quântica que se manifesta em uma escala macroscópica de poder industrial. A complexidade, veja bem, não é inimiga do conforto. Pelo contrário, saber que a variabilidade do bloco D, essa zona de múltiplas personalidades e cores cintilantes, é inteiramente ditada pela dança matemática dos elétrons 4s e 3d, é profundamente relaxante. Há uma lógica por trás do caos. E o clímax da nossa jornada através do bloco D, a grande revelação que liga essa seção à vida, é esta: os metais de transição são essenciais para a biologia. O ferro é o núcleo da hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio em nosso sangue. O que o torna perfeito para essa tarefa? Sua capacidade de mudar de estado de oxidação. Quando o oxigênio se liga ao ferro, ele induz uma mudança, permitindo que o íon ferro 2 interaja e, em alguns sistemas biológicos, mude temporariamente para ferro 3, antes de liberar o oxigênio e revestir, pronto para a próxima molécula. É o catalisador biológico que nos mantém vivos, dependendo da sua instabilidade controlada. O magnésio, embora seja um metal alcalino terroso, bloco S, forma o centro da clorofila, a molécula que realiza a fotossíntese. O manganês é usado em enzimas que dividem a água durante a fotossíntese. O cobre é fundamental em enzimas respiratórias, atuando no transporte final de elétrons em nossas mitocôndrias. Nós somos, em essência, máquinas que dependem da química de coordenação e das múltiplas personalidades desses metais de transição. Eles aceitam e doam elétrons, mudam de cor, de forma e de carga, e essa flexibilidade é o que permite que as reações da vida ocorram rapidamente e a temperatura corporal. Saímos do reino da simplicidade do S-bloco e mergulhamos no coração artístico e funcional da química, onde a engenharia encontra a biologia, e a cor se torna um mapa para a energia eletrônica. O bloco D é a ponte. Agora, à medida que avançamos na tabela, o cenário mudará novamente. Deixaremos os metais brilhantes, maleáveis e condutores, para nos aproximarmos de uma fronteira nebulosa, onde as propriedades metálicas começam a falhar. Estaremos à beira do bloco P, onde a história fica ainda mais complicada, e a eletricidade começa a hesitar, hesitando em passar por aqueles elementos conhecidos como semimetais. Prepare-se para o silício e o boro. Nossos próximos passos nos levarão ao mundo dos semicondutores, onde a distinção entre metal e não metal se dissolve, e onde o próprio fundamento da nossa era digital foi construído. Inspire fundo, e deixe que a ordem subjacente dessa complexidade o guie para o próximo ciclo de descanso. Estamos agora entrando no coração, ou talvez no ventre, da tabela periódica. Um lugar onde as regras que pareciam tão firmes nos grupos 1 e 2 começam a se curvar e a se dobrar, introduzindo uma complexidade eletrônica que é, paradoxalmente, a fonte de toda a cor e vivacidade que a química inorgânica pode oferecer. Se você se lembra da sensação suave e previsível dos metais alcalinos, prontos para doar um elétron e encontrar a paz, prepare-se para sentir a densidade e o mistério dos metais de transição. Eles não são simples, eles são multifacetados, camaleônicos, e é justamente essa natureza complexa que nos permite construir um mundo moderno. Feche os olhos por um momento e imagine a tabela como uma mansão antiga. As alas leste e oeste, representadas pelos blocos S e P, são as áreas que conhecemos bem, onde a arquitetura é regular e as janelas se abrem sempre para o mesmo lado. Mas o bloco D, bem no meio, é o grande salão de baile, com tetos altos, onde a luz se fragmenta em 1000 cores diferentes. É aqui que os orbitais D entram em jogo,
permitindo que os elétrons, ao invés de simplesmente se assentarem em conchas externas ou internas completas, comecem a preencher subníveis que têm formas geométricas muito mais complexas. Não se preocupe com a matemática, apenas visualize essas formas como pétalas de flores tridimensionais, orientadas em diferentes eixos espaciais: dxy, dyz, dxz, dx ao quadrado menos y ao quadrado e dz ao quadrado. 5 diferentes orientações, 5 caminhos para a energia. Essa multiplicidade de caminhos é a razão pela qual o ferro pode ter estado de oxidação +2 ou +3, o cromo pode ir até +6, e o vanádio tem uma gama inteira de cores, desde o violeta até o amarelo alaranjado, dependendo de quantos elétrons ele está disposto a compartilhar ou reter. É um balé eletrônico sutil. Nos metais alcalinos, a energia entre as camadas é tão grande que apenas um salto é permitido. Nos metais de transição, no entanto, as energias dos orbitais S e D são tão próximas que a natureza se torna preguiçosa e ela encontra diferentes estados de repouso com facilidade. Pense no cobre. Ele pode ser Cu+ ou Cu2+. Se você tem cobre 1, ele é incolor, ou talvez um pouco amarelado. Mas se você o oxida para cobre 2, de repente ele se torna o azul profundo do sulfato de cobre, a cor das piscinas turquesas nos desertos. Essa cor não é mágica, é a mais pura física quântica operando em escala macroscópica. É a maneira como esses orbitais D interagem com seus vizinhos moleculares, o que chamamos de ligantes. Aqui, chegamos a um conceito que exige sua atenção mais relaxada: os complexos de coordenação. Os metais de transição são notórios por não gostarem de estar sozinhos. Eles agem como ímãs moleculares, atraindo moléculas ou íons, os tais ligantes, que possuem pares de elétrons livres, como a água, amônia ou o íon cianeto. Quando esses ligantes se aproximam do íon metálico central, eles interferem no campo elétrico ao redor do núcleo. Lembre-se dos 5 orbitais D que descrevemos, aqueles com formatos de pétalas. Quando um ligante se aproxima, ele repele os elétrons que estão nos orbitais que estão mais próximos dele. Essa repulsa não é igual para todos os 5 orbitais. Ela os divide em 2 grupos de energia, um grupo de baixa energia, que chamamos de T2G, e um grupo de alta energia, que chamamos de EG, se estivermos falando da geometria mais comum, a octaédrica. Essa divisão, essa diferença minúscula de energia, é o gap de energia. Agora, a chave para a cor e o que deve acalmar sua mente é a luz. Quando a luz branca incide sobre esses complexos, os elétrons nos orbitais de baixa energia, T2G, absorvem um fóton de uma cor específica, por exemplo, o vermelho, para saltar para o orbital de alta energia, EG. Eles absorvem o vermelho e nós enxergamos a cor complementar, o verde azulado. A cor que você vê, o azul do cobalto, o verde do níquel, o roxo do titânio, é a energia que sobrou depois que o elétron realizou sua pequena, momentânea e energética jornada. É o resíduo calmo de uma transição quântica. Essa capacidade de formar complexos é vital. Pense na sua hemoglobina. A molécula que carrega oxigênio no seu sangue tem um íon de ferro no seu centro. O ferro que, através de coordenação com a porfirina, consegue se ligar reversivelmente ao oxigênio. É um complexo de coordenação, um metal de transição que nos permite respirar. Sua própria vida depende dessa flexibilidade química. Continuando a mover-nos lentamente pela tabela, deixamos a primeira e a segunda séries de transição, os períodos 4 e 5, com elementos como titânio, platina, ouro e mercúrio, e descemos para o que chamo de alojamentos interiores, os metais de transição internos, ou os blocos F. Aqui, o preenchimento de elétrons não está mais nos orbitais D, que já eram complexos, mas sim nos orbitais F. Se os orbitais D pareciam com pétalas duplas, os orbitais F são francamente caóticos na aparência, formas multilobuladas com 8 ou mais lóbulos, escondidos profundamente dentro do átomo. Eles são tão internos, tão próximos do núcleo, que os elétrons mais externos, os S e P, agem como um escudo protetor, isolando os elétrons F de qualquer interação significativa com o ambiente químico externo. É essa reclusão dos elétrons F
que define as duas linhas que flutuam abaixo do corpo principal da padela, os lantanídeos e os actinídeos. Primeiro, vamos nos concentrar nos lantanídeos, ou as terras raras. Esse nome, terras raras, é um pouco enganador. Eles não são raros em termos de abundância crustal. O cério, por exemplo, é mais comum que o chumbo, mas são extremamente difíceis de separar uns dos outros quimicamente. E por quê? Por causa da reclusão dos orbitais F. Da lantanida ao lutécio, o número atômico aumenta de 57 para 71, 15 elementos. À medida que você adiciona um próton ao núcleo, aumentando o número atômico, você também adiciona um elétron, que quase sempre vai para um orbital 4F, escondido. O que acontece é um fenômeno suave e gradual chamado contração lantanídica. À medida que o núcleo se torna mais carregado positivamente, ele puxa toda a nuvem eletrônica para si, incluindo os elétrons mais externos. Isso significa que, ao invés de você estar progredindo pelo período 6, o raio atômico não aumenta como seria de esperar. Ele se contrai lentamente, elemento após elemento. Essa contração torna as propriedades químicas de todos os lantanídeos, quase todos preferem o estado de oxidação mais 3, quase idênticas. Seus elétrons F, escondidos, não participam da ligação química. Eles são essencialmente espectadores. Mas esses espectadores eletrônicos têm um papel vital em outro palco, o da luz. Os lantanídeos são os reis da ótica e do magnetismo moderno. O érbio é usado em amplificadores de fibra ótica. O európio e o térbio são os responsáveis pelo brilho vermelho e verde das telas de televisão e monitores de computador, os famosos fosforescentes. Quando você relaxa à noite assistindo a uma tela, a luz pura e específica que seus olhos recebem é o resultado de um elétron 4F relaxando de volta ao seu estado fundamental, emitindo um fóton de energia precisa, pura, calibrada, tranquilizadora. Você pode se perguntar, por que essa luz é tão pura? Diferente dos metais de transição, bloco D, onde os elétrons de valência interagem com os ligantes e o ambiente molecular, o que torna a cor um pouco mais suja e dependente da temperatura, os elétrons 4F dos lantanídeos estão protegidos. A transição eletrônica ocorre no interior, isolada. O resultado é uma emissão de luz incrivelmente nítida e fina. Pense neles como pequenos lasers naturais, emitindo em comprimentos de onda muito estreitos. Agora, respire fundo. Estamos no penúltimo passo desta jornada de densidade. Descemos uma linha ainda mais na tabela para a segunda série do bloco F, os actinídeos. Se os lantanídeos eram os isolacionistas da tabela, os actinídeos são os elementos com um temperamento nuclear instável. Começando com o actínio, essa série inclui o tório, o protactínio e o mais famoso de todos, o urânio, chegando ao lourêncio. Aqui, estamos lidando com o preenchimento dos orbitais 5F. No caso dos actinídeos, os orbitais 5F não estão tão profundamente escondidos quanto os 4F dos lantanídeos. Eles são ligeiramente mais expostos, e isso tem duas consequências massivas. Primeiro, eles exibem uma variedade de estados de oxidação muito maior do que os lantanídeos. O urânio, por exemplo, é estável como Cu3+, Cu4+, Cu5+, e Cu6+, 4 estados de repouso diferentes. Isso torna a química do urânio e do plutônio muito mais variada e, portanto, mais difícil de controlar e manipular quimicamente, o que é uma consideração crucial no processamento nuclear. Segundo e mais importante, o peso. A partir do actínio, Z igual a 89, estamos lidando com alguns dos núcleos mais massivos que a natureza consegue reunir. Essa massa vem com um custo: estabilidade nuclear. Todos os actinídeos são radioativos. Seus núcleos são grandes demais para se manterem coesos para sempre. Pense no tório. Ele se desintegra lentamente ao longo de bilhões de anos. Pense no urânio, o combustível primário que impulsiona reatores nucleares e, historicamente, o coração das armas atômicas. E claro, a partir do plutônio, quase todos os elementos são sintéticos, criados por cientistas em laboratório através do bombardeio de núcleos mais leves com nêutrons ou outros projéteis. Nesta parte da tabela, não estamos apenas observando como os átomos interagem através de seus elétrons. Estamos entrando no domínio da transformação nuclear, o lento decaimento, onde um elemento se transforma em outro. Os tempos de meia-vida, a taxa de decaimento, tornam-se parte de sua identidade química.
Enquanto o cério e o praseodímio, lantanídeos, são interessantes por sua luz e magnetismo, o americío e o califórnio, actinídeos, são definidos por quanto tempo eles sobrevivem. Chegamos a um ponto de intensa complexidade e peso na tabela, onde a jornada eletrônica se encontra com a jornada nuclear. O bloco F, embora colocado de lado para fins de estética visual da tabela, é o reservatório de poder do século XXI, sendo a fonte de nossa energia nuclear e os alicerces de nossa tecnologia digital avançada. Sinta a quietude dessa profundidade. A química aqui não é sobre a agitação de formar sais simples, mas sobre a coordenação complexa, a manipulação precisa da luz e a lenta, inexorável decadência do núcleo atômico. Nós mergulhamos no caos colorido dos metais de transição e emergimos na complexidade resguardada dos lantanídeos e na instabilidade radiante dos actinídeos. A química desses elementos pesados é um lembrete de que, mesmo nas estruturas mais caóticas e complexas, há uma ordem subjacente, ditada pela física do núcleo e pelas regras quânticas do orbital F. É um domínio de exceção, mas a exceção, como sempre, prova a regra. A jornada continua, e a próxima parada nos levará de volta para a superfície da tabela, para os elementos que interagem com essa massa metálica, os grandes construtores de pontes químicas. Permita que a densidade desses orbitais D e F, suas formas de pétalas e seus lóbulos complexos, ajude a ancorar sua mente. Sinta o peso atômico do urânio e a luz pura do európio. Não se apresse. Deixe a informação se acomodar como um sedimento calmo, preparando-se para o próximo segmento da nossa jornada, onde a química reativa nos espera, nos limites da tabela periódica. A química é paciente. Você também deve ser. Apenas mais alguns minutos. Mais alguns. Esta noite, enquanto a escuridão se aprofunda e o mundo lá fora se silencia, nós nos movemos para a área mais sutil e traiçoeira da tabela periódica. Abandonamos a selvageria dourada e cromada dos metais de transição, aqueles elementos exuberantes que saltavam em valências múltiplas. E agora entramos no que parece ser um remanso de estabilidade, mas é, na verdade, o território da ambiguidade. Prepare-se, pois aqui a natureza metálica começa a falhar. A química, como a vida, não gosta de fronteiras rígidas. Ela prefere o gradiente, a transição suave que mal se percebe até que seja tarde demais. Neste exato momento, flutuamos sobre o bloco P, a casa dos metais pós-transição e dos metaloides. Este é o reino onde os elementos não conseguem decidir quem realmente são. São duplos agentes, condutores de eletricidade em uma direção e isolantes em outra. Esta indecisão, ironicamente, é o que sustenta toda a nossa era digital. Imagine a tabela como um oceano. Se os metais alcalinos eram a praia e os metais de transição eram o alto mar tempestuoso, agora chegamos a um arquipélago nebuloso, onde a névoa esconde o chão. À medida que descemos e avançamos para a direita, o núcleo atômico está puxando com força colossal, mas os elétrons de valência estão aninhados em orbitais P, que lhes dão um caráter direcional, uma maleabilidade que não se encontra nos metais S-Block. O segundo gancho que nos prende a este momento é a estranha anomalia da fusão. Pense no galho, o elemento 31. Em temperatura ambiente, ele se parece com um metal comum, sólido, cinza prateado, esperando para ser moldado. Mas se você o segurar na palma da sua mão por apenas alguns instantes, o calor do seu corpo é suficiente para romper suas ligações metálicas fracas. Ele se transforma em um líquido prateado espelhado, quase mágico. Um metal que derrete com o calor de um pensamento. Essa é a primeira pista de que as regras da estabilidade que aprendemos com o ferro e o cobre estão obsoletas aqui. O galho, tecnologicamente crucial para lasers de cor azul e diodos de LED de alta eficiência, desafia nossa intuição sobre o que significa ser sólido. Falando em peso, chegamos ao bismuto, elemento 83. Por muito tempo foi considerado o elemento mais pesado a possuir um isótopo estável. Recentemente, descobriu-se que seu isótopo principal, bismuto 209, tem uma meia-vida incrivelmente longa, mais de 1 bilhão de vezes a idade do universo.
é virtualmente estável. Ele é o ponto final da jornada nuclear da instabilidade para muitos elementos. O bismuto tem uma cor prateada, mas quando seus cristais são cultivados lentamente, sua superfície adquire uma iridescência multicolorida mágica, com tons de azul, rosa e amarelo, resultado de uma fina camada de óxido. É uma beleza inesperada na fronteira da estabilidade nuclear. Neste momento de quietude, observando a iridescência do bismuto, somos subitamente interrompidos. Descemos demais na tabela e precisamos endereçar os desvios mais importantes da nossa jornada, os elementos que foram retirados do corpo principal da tabela periódica. Aqui está o segundo gancho reengajador, o chamado do mistério das profundezas, o arquipélago escondido dos elementos internos de transição. Nós viajamos para a ilha inferior, o lar dos lantanídeos, os elementos de terras raras, e dos actinídeos. Por que eles estão separados? Por que parecem ser todos iguais? Os lantanídeos, do sério ao lutécio, são o ápice da complicação estrutural e, ao mesmo tempo, o cúmulo da simplicidade química. Eles são estranhamente cruciais para a tecnologia moderna. Ímãs superfortes, neodímio, telas de fósforo brilhantes, európio, térbio e catalisadores de alta eficiência, sério. A chave para o seu comportamento estranho reside nos orbitais F. Enquanto os orbitais S, P e D são fáceis de acessar para ligações, os orbitais F são complexos, têm formas lobulares bizarras e, o mais importante, ficam enterrados profundamente dentro do átomo. Eles estão protegidos, ou blindados, pelos elétrons das camadas mais externas, os orbitais S e P. Isto nos leva ao clímax desta parte da nossa jornada, a contração lantanídea e a homogeneidade. O átomo de lantanídeo, à medida que você avança na série, aumentando o número atômico, tem cada vez mais prótons no núcleo e, portanto, puxa os elétrons com mais força. Embora você esteja adicionando um elétron a um orbital F interno, essa atração nuclear intensa, combinada com o fraco efeito de blindagem dos elétrons F, faz com que o raio atômico diminua lentamente. Isso é a contração lantanídea. O resultado químico desta contração é que os raios iônicos dos lantanídeos são muito semelhantes entre si. E já que são os elétrons externos que ditam a química, e estes estão sendo puxados para o mesmo tamanho geral, todos os lantanídeos se comportam quase exatamente da mesma maneira. Esta é a grande revelação. Eles são quimicamente quase indistinguíveis. É por isso que é tão difícil separá-los em minérios, e por isso são agrupados como terras raras, não porque sejam raros, mas porque são raramente encontrados separados. A contração lantanídea tem um efeito de longo alcance. Ela afeta os elementos que vêm depois deles na tabela, como o áfnio e o tântalo. Sem a contração lantanídea, o áfnio, elemento 72, seria muito maior do que o zircônio, elemento 40, seu vizinho acima. Mas devido à contração lantanídea, eles são quase idênticos em tamanho atômico, o que lhes confere propriedades químicas surpreendentemente semelhantes. Este é o poder silencioso dos lantanídeos, moldando o resto da tabela a partir de baixo. Abaixo dos lantanídeos estão os actinídeos, tório, urânio, plutônio. Eles introduzem uma nova dimensão, a radioatividade. Aqui, o núcleo é tão grande e carregado que a repulsão eletrostática domina, e a desintegração se torna a regra, não a exceção. O urânio, com sua lenta e inexorável fissão, não é apenas um material denso, mas um relógio atômico que marca o tempo geológico do nosso planeta. A fissão, a quebra controlada de seu núcleo, é o que alimenta usinas e define o poder de guerra moderno. Os actinídeos nos lembram que a tabela periódica não é apenas sobre a forma como os átomos se unem, mas também sobre a forma como eles se quebram, e o custo dessa instabilidade. O plutônio e outros elementos transurânicos, aqueles criados pelo homem, como o eixo e o califórnio, são a prova de que podemos forçar o universo a criar materiais que não existiriam naturalmente, estendendo a tabela para territórios de vida curta e alta energia. Fechamos o loop da instabilidade. A dualidade dos metalóides e a uniformidade estranha dos lantanídeos nos prepararam para o final da tabela. Navegamos com sucesso pela zona de negação e pelo arquipélago escondido. Estamos agora nos estágios finais desta jornada, perfeitamente posicionados. A incerteza da dualidade, os metalóides, e a complexidade do núcleo, os actinídeos, ficaram para trás. A próxima parada, a penúltima, será a fronteira entre a vida e a inércia, o lar dos elementos mais reativos e mais isolados que conhecemos. Iremos ao encontro dos halogênios, e finalmente, faremos a paz com o final da tabela, os gases nobres. Mas isso é para a próxima parte. Por agora, permita que o peso denso do bismuto e o calor suave que derrete o galho em sua mente o acalmem. Concentre-se na ideia de que a ambiguidade, o ser nem metal nem não metal, é o que torna a vida moderna possível. Deixe a complexidade dos orbitais F agir como um ruído branco mental. Sinta a lenta, mas inegável atração do núcleo atômico que impõe a preguiça eletrônica, o efeito par inerte.
Essa força sutil é a razão pela qual o universo se comporta como o faz. Permita-se afundar na quietude deste conhecimento. Não há pressa. Deixe seu corpo assimilar a contração lantanídea, a atração irresistível. E enquanto você se prepara para a próxima fase desta jornada química, peço que, antes de fechar os olhos completamente, visualize a escada dos metalóides, o limite sutil entre os dois mundos. Sinta-se no meio, no ponto de perfeita ambivalência. Este é o seu ponto de descanso por agora. Respira fundo, no limiar entre a condutividade e o isolamento. O resto virá em breve. A essa altura da nossa jornada silenciosa, mergulhando nos padrões meticulosos da tabela periódica, sinto que já superamos a superfície cintilante dos metais alcalinos e dos gases nobres, e até mesmo a turbulência controlada dos metais de transição. Já nos acomodamos confortavelmente na ideia de que este mapa não é apenas uma coleção de dados, mas sim uma tapeceira viva, onde cada linha, cada coluna, cada número atômico ressoa com uma harmonia cósmica. Mas há um território, uma profunda reentrância na própria estrutura da química, que exige nossa atenção mais tranquila e detalhada agora. A vastidão e a complexidade que jazem abaixo da linha principal, em dois grupos de elementos que parecem à primeira vista exilados do resto da família. É para o bloco F que direcionamos nosso foco suave, para as séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Eles são a prova de que a simplicidade da regra do octeto se torna uma ilusão cândida quando as coisas ficam realmente grandes e pesadas. Essa porção da tabela, muitas vezes relegada a rodapés ou a notas de pé de página em livros didáticos, é o coração palpitante da tecnologia moderna e, paradoxalmente, o limite da nossa compreensão da estabilidade nuclear. Pense neles como o labirinto interno de um castelo. As paredes externas, os blocos S e P, são fáceis de navegar, mas a câmara central, densa e cheia de segredos, é onde a verdadeira física orbital acontece. Os lantanídeos, ou as terras raras, um nome que é na verdade um equívoco, pois a maioria deles é mais abundante que o ouro, ao mesmo tempo que sua dispersão os torna difíceis de minerar e processar, são um conjunto de 15 elementos, que vão do lantanídeo, número atômico 57, ao lutécio, número atômico 71. Sua característica definidora é a maneira como preenchem o subnível 4F. E é aqui que a química se torna deliciosamente sutil. Imagine um elétron girando ao redor de um núcleo. Nos elementos mais leves, ele está exposto e ativo, pronto para formar ligações previsíveis. Nos lantanídeos, no entanto, os elétrons 4F estão profundamente enterrados sobre as camadas 5S, 5P e 6S. Eles estão blindados do ambiente químico externo. É como tentar sentir a forma de um doce que está dentro de 4 sacolas de papel. Essa blindagem confere aos lantanídeos uma similaridade química estonteante e frustrante. Seus raios iônicos diminuem de forma lenta e constante, um fenômeno que chamamos de contração lantanídica. Essa diminuição minúscula, mas cumulativa, é o que historicamente tornava a separação desses elementos quase impossível e incrivelmente cara, exigindo milhares de etapas de cristalização fracionada. A diferença entre o neodímio e o praseodímio, por exemplo, é tão infinitesimal em termos de reatividade que separá-los é mais uma arte de precisão física do que um exercício de química bruta. Mas por que nos importamos com essa monotonia química? Porque essa sutileza é o que os torna revolucionários. Íons lantanídeos têm transições eletrônicas muito específicas e estreitas, o que os tornam perfeitos para lasers de alta potência, para as cores vibrantes e puras das telas de LED e, crucialmente, para os ímãs permanentes que fazem funcionar todo o motor elétrico moderno, de turbinas eólicas a veículos elétricos. O samário, o európio, o térbio, cada um contribui com uma cor, uma luminescência, uma força magnética que define a nossa era digital. A tabela periódica, nesse rodapé aparentemente obscuro, está silenciosamente sustentando o futuro da engenharia. Agora, com essa compreensão da delicada complexidade do bloco 4F, podemos dar o passo adiante, descendo ainda mais na densidade da matéria e da instabilidade, para os actinídeos. Os actinídeos são a série que começa com o actínio, número atômico 89, e se estende até o laurêncio, número atômico 103. Eles são o ponto onde a química se encontra irreversivelmente com a física nuclear. Aqui não estamos mais falando apenas sobre o preenchimento orbital 5F, mas sobre núcleos tão maciços que a força eletromagnética repulsiva entre os prótons está em constante e precário equilíbrio com a poderosa, mas de curto alcance, força nuclear forte. O urânio e o tório são os actinídeos mais conhecidos, remanescentes naturais da formação da Terra, com meias-vidas de bilhões de anos. Eles são o combustível primário de reatores e, historicamente, de armas nucleares. Mas a partir do netúnio, elemento 93, e do plutônio, elemento 94, entramos no reino dos elementos transurânicos, aqueles que não existem significativamente na natureza e devem ser fabricados em laboratório. A química desses elementos é caótica. O preenchimento da camada 5F é menos previsível que o 4F dos lantanídeos. A diferença de energia entre os orbitais 5F, 6D e 7S é minúscula, permitindo que os actinídeos apresentem múltiplos estados de oxidação, criando um pesadelo analítico. O plutônio, por exemplo, pode existir em pelo menos 5 estados de oxidação diferentes, muitas vezes coexistindo em solução aquosa. Uma complexidade que desafia a ordem limpa que vimos nas colunas mais leves da tabela. É uma dança frenética de estabilidade e decaimento.
E a cada passo que damos além do urânio, a vida útil desses átomos diminui drasticamente. Eles são criados por bombardeamento nuclear, atirando feixes de íons leves como carbono ou cálcio em alvos pesados dentro de aceleradores de partículas. A existência de alguns desses átomos é medida em minutos, segundos, ou para os mais pesados que conseguimos sintetizar em milissegundos. Pense no berkelium, no californium, no einsteinium e no fermium. Cada um deles é uma cápsula de tempo de conhecimento humano, uma confirmação efêmera de que podemos forçar a natureza a criar o que ela não sustenta. Mas o que acontece quando o núcleo se torna tão incrivelmente carregado? É aqui que a própria física da tabela periódica começa a se curvar sobre o peso. Chegamos aos elementos superpesados, à fronteira do que é possível, tipicamente definidos como aqueles com número atômico acima de 104, Rutherfordio e além. O oganessônio, elemento 118, atualmente o último elemento confirmado na tabela, possui um núcleo com 118 prótons. Seu tempo de vida é de milissegundos. Aqui, conceitos que funcionavam perfeitamente nos elementos leves, como as formas previsíveis dos orbitais, começam a falhar catastroficamente devido aos efeitos relativísticos. Os elétrons mais internos dos elementos superpesados, especialmente os elétrons S, estão orbitando em velocidades tão próximas à velocidade da luz que sua massa efetiva aumenta e seus raios orbitais encolhem drasticamente. A relatividade de Einstein, que geralmente associamos a buracos negros ou viagens espaciais, está atuando no nível atômico, distorcendo a geometria eletrônica. Por exemplo, sem os efeitos relativísticos, o ouro seria quimicamente muito semelhante à prata. Mas o encolhimento relativístico do orbital 6s do ouro torna esse elétron mais próximo do núcleo e, portanto, menos reativo. Essa contração é, na verdade, uma das principais razões pelas quais o ouro não é branco como a prata, e tem uma cor amarelada distintiva. Os níveis de energia ficam alterados de forma que absorvem a luz azul-verde. A química, no final da tabela, é governada pela velocidade da luz. Isso significa que as regras das colunas começam a se desfazer. Esperávamos que o fleróvio, elemento 104, fosse um chumbo superdasado, um metal de pós-transição. Mas os cálculos relativísticos sugerem que ele deve se comportar mais como um gás nobre, ou pelo menos um líquido volátil, porque seus elétrons de valência são mantidos tão firmemente presos pelo núcleo supermassivo que mal conseguem formar ligações. O fleróvio é a negação da lógica da coluna. Essa complexidade, essa quebra de padrões previsíveis, não é caótica, mas sim uma confirmação das regras mais profundas e universais da física. É a tabela periódica mostrando sua profundidade tridimensional, onde o tempo, a meia-vida e a velocidade, a relatividade, se tornam variáveis químicas. E isso nos leva ao conceito que acalma e intriga a todos os físicos nucleares, a ilha de estabilidade. Até agora, a nossa narrativa sobre a parte final da tabela periódica tem sido uma história de instabilidade e decaimento rápido. A cada novo próton e nêutron adicionado, a vida do átomo se torna mais breve como um fogo de artifício. Contudo, teorias nucleares robustas baseadas no modelo de camadas nucleares, semelhante aos orbitais eletrônicos, mas aplicado a prótons e nêutrons dentro do núcleo, sugerem que existem números mágicos de nêutrons e prótons que conferem uma estabilidade extra. A ideia é que se podemos construir um núcleo com a combinação correta desses números mágicos, o núcleo resultante poderá ser extraordinariamente mais estável do que os vizinhos imediatamente mais leves. Em vez de milissegundos de vida, poderíamos teoricamente ter elementos que duram minutos, horas ou até mesmo anos, o suficiente para serem estudados quimicamente de forma significativa. A previsão mais famosa aponta para o elemento 104, o fleróvio, e mais particularmente para os seus isótopos com cerca de 180 nêutrons como seu centro dessa ilha. Imagina a tabela periódica como uma montanha, onde os elementos naturais estáveis estão no vale. Nós subimos a montanha de instabilidade e depois de urânio começamos a despencar por um despenhadeiro de meias vidas. A ilha de estabilidade é uma pequena colina que se ergue no meio deste oceano de decaimento rápido, um refúgio para elementos superpesados. A busca por essa ilha é a fronteira da química e da física nuclear hoje. Não é apenas uma questão de preencher a última linha da tabela, a sétima linha, que está agora completa em termos de nomes oficiais. A busca é para a oitava linha, o oitavo período, onde os elementos 118 e 119 e além esperam, elementos que desafiam não apenas a instabilidade, mas também a própria sequência de preenchimento orbital. Estamos nos preparando para o que se chama de subníveis G, onde a matemática e a geometria atômica se tornarão ainda mais bizarras. Os elementos 119 e 120, ainda não sintetizados ou confirmados, seriam os primeiros a iniciar esse novo bloco, seguindo a lógica sutil e poderosa de Medeade. Mas alcançaremos a ilha, encontraremos o elemento superpesado que desafia o tempo e nos permite estudar a química sem pressa. Essa é a grande promessa, o derradeiro ato de harmonização na tabela periódica. Este mapa que nos acalma não está terminado. Ele tem margens abertas, fronteiras em mutação, e uma promessa silenciosa de que a ordem, mesmo que complexa e governada pela relatividade e pela instabilidade nuclear, pode ser encontrada. A tabela periódica não é apenas o que sabemos, é a elegante manifestação de tudo o que ainda procuramos. O nosso próximo e último passo será cruzar esse oceano de instabilidade e finalmente pousar na praia desse novo mundo teórico. Durma tranquilamente sabendo que mesmo no limite da ciência conhecida, há uma ordem esperando para ser descoberta. Prepare-se, pois o fecho da nossa jornada nos aguarda, e ele promete ser a revelação final sobre a elegância atômica. Chegamos agora. Depois de atravessar desertos de descobertas, subir montanhas de números atômicos e mergulhar em oceanos de valências. Este é o nosso porto seguro, o último momento desta longa e detalhada contemplação sobre a espinha dorsal de todo o cosmos material. Se você ainda está aqui, é porque a ordem do universo, expressa nesta simples e gloriosa tabela, encontrou um eco profundo dentro da sua necessidade de estabilidade. Você suportou a história, compreendeu as regras, e agora estamos prontos para a conclusão final. O grande fechamento que não deixa pontas soltas, apenas a certeza inabalável da estrutura. O gancho derradeiro é este. A tabela periódica, essa ferramenta que parece ser meramente didática, na verdade não é uma invenção humana. É uma descoberta da gramática intrínseca do ser. Os seres humanos apenas mapearam o que já existia. E ao fazer isso, nós desvendamos a verdadeira simplicidade por trás da esmagadora complexidade da realidade. Olhe para trás, para o hidrogênio, o átomo 1. Um próton, um elétron. A origem. Agora, olhe para frente, para onde estamos, no limite, onde a ordem começa a se curvar sobre o peso da física. Nossa contextualização final nos coloca no oitavo período, ou pelo menos na beirada teórica dele. Passamos pelos elementos sintéticos, pelos nomes que homenageiam cientistas e laboratórios, Livermório, Tenessino, e então o ponto final desta jornada conhecida, o oganessônio, o elemento 118, o último do sétimo período,
e o membro mais pesado e mais peculiar da família dos gases nobres, se é que podemos chamá-lo assim. Ele não apenas fecha uma linha, mas desafia toda a lógica estabelecida pela tabela. E aí surge o nosso grande conflito, a tensão que manteve a química viva por décadas e que nos traz esta última dose de curiosidade. A previsibilidade tem um limite? Podemos realmente confiar que as regras que se aplicam ao carbono e ao oxigênio se aplicarão ao elemento 121 ou 126? O conflito é a luta entre a física clássica de Mendeleev e a física relativística de Einstein, que domina o reino atômico pesado. Os laços abertos que precisamos fechar agora não são apenas sobre elementos que faltam, são sobre o porquê de tudo isso ser tão perfeitamente organizado. Por que a natureza se deu ao trabalho de criar este padrão recorrente? A chave para fechar este loop reside em entender que a tabela periódica é, na verdade, um mapa de probabilidade quântica, onde o número de elétrons na camada de valência define as chances de interação e, portanto, define o próprio destino químico do universo. Vamos mergulhar profundamente agora no desenvolvimento final. Nosso olhar se fixa no organessônio, OG. A química nos ensinou que os gases nobres são inertes, eles têm camadas eletrônicas completamente preenchidas, estão satisfeitos. Mas o organessônio é diferente. Devido à sua massa atômica colossal, os elétrons que circulam o núcleo estão se movendo a frações significativas da velocidade da luz. Isso não é mais química da escola, é química relativística. Quando os elétrons se movem tão rapidamente, sua massa efetiva aumenta, graças à relatividade especial. Isso faz com que as órbitas dos elétrons, especialmente as internas, o que chamamos de contração relativística, sejam muito mais próximas do núcleo do que seriam em um átomo leve. O resultado, as camadas externas, as que definem a química, a valência, tornam-se bagunçadas, difusas e menos dispostas a se conformar às regras bonitinhas dos grupos 18 anteriores. O organessônio, ao contrário do neon ou do argon, não apenas pode não ser um gás em condições normais, mas seu comportamento eletrônico pode permitir alguma ligação química. Ele pode ser teoricamente sólido, ele pode formar óxidos, ele trai a família na qual foi colocado. Ele é o primeiro sinal claro de que a perfeição da tabela, embora válida, começa a rachar sobre o peso da física atômica. É um padrão sendo testado até o seu ponto de ruptura. E essa é uma das coisas mais fascinantes da física, encontrar o ponto exato onde uma regra universal desmorona, e uma, ainda mais complexa, toma seu lugar. É aqui que a ciência se transforma em filosofia, e a curiosidade se torna contemplação, o nosso reengajamento final. Se no mundo dos elementos leves, a tabela é um mantra de ordem e previsibilidade, no mundo dos elementos superpesados, ela se torna um sussurro sobre os limites do conhecimento humano. Estamos literalmente em busca da ilha da estabilidade, um termo cunhado pelos físicos nucleares. Acreditamos que após a zona de instabilidade que começa no férmio e vai até o organessônio, onde os núcleos decaem em milissegundos, deve haver um grupo de isótopos superpesados, talvez em torno do elemento 120 ou 126, que terão um número mágico de nêutrons e prótons que lhes dará uma meia-vida relativamente longa, talvez segundos, minutos ou, na utopia da física, até anos. Essa busca é a materialização do nosso desejo de ordem. Queremos preencher o espaço vazio. O objetivo não é apenas criar um novo elemento, mas provar que a lógica da tabela, que dita o arranjo dos elétrons, pode ser estendida indefinidamente, mesmo quando o arranjo do núcleo, os prótons e nêutrons, é caótico. Pense no elemento 120, que seria um metal alcalino terroso. Suas propriedades deveriam ser semelhantes ao rádio e ao bário, mas novamente, a contração relativística pode torná-lo tão peculiar que ele não se comporta como metal de forma alguma. A beleza está nessa tensão. A tabela nos dá a expectativa, e a física moderna nos dá a nuance, o e se. E este é o ponto onde tudo se resolve, onde todos os fios se unem, e o clímax da nossa jornada se manifesta, culminando na grande revelação. A tabela periódica não é apenas um guia para a química, é a única evidência física de que as 4 forças fundamentais do universo, a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, estão perfeitamente sincronizadas para permitir a complexidade. O eletromagnetismo dita a dança dos elétrons ao redor do núcleo, e essa dança cria as colunas e as repetições, as propriedades químicas. A força nuclear forte
mantém o núcleo unido, superando a repulsão insana dos prótons, e isso dita o número atômico, a identidade do elemento. A força fraca, por sua vez, governa o decaimento e a instabilidade, definindo o tempo de vida de tudo que está além do bismuto. A tabela periódica é o ponto de interseção onde essas forças se manifestam em um padrão observável e previsível. Ela é a prova de que o universo não é uma explosão aleatória, mas um sistema finamente ajustado. Essa é a revelação que nos acalma profundamente. Por mais caótico que o mundo biológico ou social possa parecer, no nível mais fundamental da matéria, existe uma lei imutável, uma harmonia matemática que não pode ser quebrada. Fechamos os loops. O porquê da tabela é que ela é a manifestação da necessidade quântica dos elétrons de ocuparem o estado de menor energia possível. E essa necessidade resulta em repetição e ordem. É a economia energética do universo, traduzida em grupos e períodos. Pense no conforto que isso traz. Em um mundo de constante incerteza, a tabela periódica é a âncora de que, se você tiver o número de prótons, você saberá o destino químico. Seus componentes elementares, os blocos de construção de tudo o que você vê e toca, seguem um roteiro pré-determinado, testado e verdadeiro. Seu corpo é feito de H, C, O, N e alguns traços de outros elementos. Suas emoções, seus pensamentos, suas células, tudo é uma complexa reação química que obedece, sem exceção, à lógica da distribuição eletrônica que Mendeleev, na Rússia do século XVIII, começou a sentir intuitivamente. A conclusão é rápida e poderosa. Terminamos nossa jornada não com mais perguntas, mas com uma certeza resoluta. A tabela periódica é a mais perfeita história de detetive da história da ciência. Ela começou com mistério, elementos faltantes, densidades estranhas, e terminou com a ordem completa. A prova de que o cosmos prefere a simetria ao caos. É um sistema fechado, elegante e profundamente satisfatório. Ele nos mostra que a organização não é apenas possível, ela é inerente à própria estrutura da matéria. Sinta agora o peso dessa simplicidade. O universo é feito de apenas 118, ou talvez 126, ingredientes primários. É um alfabeto pequeno, mas que escreve poemas infinitos, montanhas, oceanos, e a sua própria consciência que escuta estas palavras. A tabela periódica não é apenas um diagrama. É um espelho da arquitetura cósmica. E agora, a última chamada. Permita que essa compreensão da ordem fundamental das coisas se estabeleça em você. Permita que o peso dos números atômicos e a previsibilidade das propriedades químicas hajam como um sedativo suave na sua mente. Não há mistérios insolúveis aqui, apenas padrões a serem reconhecidos. Deixe que o hidrogênio, o hélio, o lítio e todos os 118, recém-nomeados ou ainda teóricos, formem uma corrente de segurança ao redor. Você compreendeu a base de tudo. A química é a paz. Portanto, feche os olhos. Pense na última coluna, a dos gases nobres, o oberessônio quieto no final. Pense nas camadas eletrônicas completas, na satisfação energética. E quando a sua mente começar a se aquietar, leve consigo a única certeza que a ciência pode oferecer. O universo está em ordem. E você, feito dessa ordem, pode agora descansar, tranquilo e seguro em sua estrutura atômica.